Gente, nada é mais a minha cara do que um podcast, porque quem me conhece sabe que eu sou apaixonada em conversar, em contar histórias, em saber de pessoas, né, que influenciam outras pessoas, que inspiram. Na verdade, essa é a ideia do programa. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo mais forte do YouTube do Brasil. Como que vocês estão? Espero que vocês sejam excelentes. Hoje eu tô aqui com uma convidada que vocês não fazem ideia do quanto essa mulher é inspiradora. Ela que nasceu e foi criada na fazenda no interior de Goiás, estuda pro vestibular de medicina e tá ganhando um mundo digital com mais de 100 mil seguidores. Isso sim, 100 mil seguidores. E acreditem ou não, ela tem apenas 20 anos. Com vocês, Thaís Maria! E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ver e assistir. É um prazer estar aqui, Shaura. Muito obrigada pelo convite. Espero que a gente tenha um papo bem legal e que possa agregar para a vida aí, tanto dos estudantes quanto das pessoas que querem seguir os seus sonhos. Gente, ela chega arrasando! Cara de empresária maravilhosa. Thaís, eu queria já começando aqui, porque, assim, algumas pessoas já te conhecem, outras ainda não te conhecem, mas me conta um pouco da sua história. Realmente você, desde pequenininha, foi criada na fazenda mesmo? Desde quando eu nasci. Sempre fazenda. Tive uma parte da minha infância, assim, bem criada na cidade, assim, ia passear bastante, mas sempre criada em fazenda. Onde eu moro lá, a cidade mais próxima tem, tipo, 2.000 habitantes, pra você ter noção. Então, assim, a cidade que a gente frequenta. É bem interior, né? É bem interior. É município de Pirenópolis, né? Por mais que seja uma cidade turística, a gente fica um pouco isolado, né? Querendo ou não. A gente nasceu... Eu nasci, assim, bem na roça mesmo, brincando de pegar em choque, em fazenda, montando em cavalo, montando em bezerro. Então, foi bem rústico, mas, assim, é muito bom infância em fazenda. Não, no episódio passado, acabou que eu entrevistei minha mãe e ela também, né? Nasceu e foi criada na roça. Eu, particularmente, adoro. Eu amo roça. Tipo, o meu sonho, o objetivo de vida é comprar uma fazenda e morar lá. E principalmente que eu tô querendo, né, praticamente viver da internet, viver do digital aí, eu acho que isso não tem empecilho. Até mesmo que eu acho que você foi uma das pessoas, assim, que... Eu não conheço outra pessoa, outra influencer que mora na fazenda, que estuda e que, né, realmente tá aí se destacando no mundo digital. Acho que você é pioneira nesse aspecto. Eu também nunca vi, mas é como você falou, querendo ou não, as redes sociais, o marketing, né, ele te dá um espaço muito grande, porque você pode estar conectando com as pessoas da onde você estiver. Eu comecei, tanto que na minha casa não tinha internet, né? Então, eu ganhei celular com 15 anos de idade, pra você ver como que as coisas funcionavam. Ganhei celular... Gente, isso tem 5 anos. Ela tá falando como se fosse assim, há 20 anos atrás eu ganhei celular. Não, é porque eu mudei muito de lá pra cá, então parece que tem muito tempo. Não, mas essa questão que você falou de 5 anos, 5 anos nós... Ó, eu dando uma de Dilma aqui, ó. Mas 2022, menos 5 anos, 2017. Foi quando eu terminei a faculdade. Terminei a faculdade no final de 2017. E o Instagram, tipo, era uma coisa tão simples. Ninguém acessava, né? Não. Na verdade, eu acho que a fama mesmo era Facebook. Sim, hoje eu detesto. Não, eu nem entro. Esses dias eu soube que as minhas publicações do Instagram estavam indo pro Facebook e tinha um monte de parente comentando. Gente, eu nem sabia que tava indo pro Facebook. As minhas caem também no Facebook, só que eu não... Eu passo mais rápido lá e só. Mas como foi, né? Porque a gente tá falando de uma adolescente que viveu sem internet num tempo que a internet, pelo menos no Facebook, já tava, tipo, muito ativa. Então, tudo começou na minha questão na internet. Eu sempre fui muito comunicativa, sempre gostei de conversar. Só que, como eu não tinha um acesso, né? E você, quando você nasce no interior, principalmente em cidade pequena, o convívio com as pessoas, todo mundo é parente. Então, quando você sai na rua, todo mundo é bom dia, boa tarde, boa noite. Entendeu? É muito conversativo, assim. Eu vejo pessoas na cidade grande que, às vezes, se privam um pouco, mais fechadas por conta disso, de não ter essa vivência com as pessoas e tudo mais. Porque na cidade pequena, você sai na rua, né? Criancinha vai jogar bola com os meninos e na cidade grande não, né? Principalmente hoje. Mas, assim, tudo começou, tem o quê? Uns 2 anos atrás que eu resolvi entrar pro Instagram, né? Crescer e viver disso.
E aí, eu comecei com o intuito de eu preciso gerar uma renda para mim continuar estudando. A única coisa que eu pensava era isso. Mas você já pensou em entrar pra rede social, no caso, como um negócio? Como negócio. Gente, muito marqueteiro. Mas, na verdade, pra você ter noção, não começou com estudo, não. Ah, Eu comecei, o meu primeiro vídeo foi fazendo maquiagem. Maquiagem. tá aí uma coisa que eu nunca poderia fazer, gente. Não, eu nem maqueio, mas tudo bem. Era o intuito de que, não, eu preciso de seguidor e eu preciso de engajamento, só isso. Que eu preciso ganhar dinheiro aqui. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a postar, o pessoal interagia e tudo, só que eu não me sentia contente de... Parece que era uma obrigação estar postando, entendeu? Gravava um vídeo ali, porque eu tenho que gravar. Então tá, vamos gravar então, fazendo essa maquiagem pra postar. Não era uma coisa satisfatória pra mim. Até que um dia eu publiquei uma coisa no Twitter, que foi uma reclamação do Enem, que eu falei assim... Gente, se até o Enem cancela as próprias questões que eles colocam, né? Que às vezes anulam, né? Porque não sabe, a resposta não está correta. Sim. Quem dirá a gente que é estudante, chega lá, estuda o ano todo para fazer uma prova que tem questões anulativas. Então, é um descaso. Foi isso que eu comentei no Twitter. E do Twitter eu tirei a foto e joguei pro Instagram. Tipo, sem nenhum intuito, só desabafando mesmo. Uhum. E aí, deu muito compartilhamento e muita curtida e muito... E eu falei, gente, mas... E você como usou assim? hashtags? Não, eu acho que não. Acho que nessa não. Foi muito assim, um desabafo mesmo. Só publiquei e pá. Mas é aquele conteúdo que a pessoa acaba se identificando, Todo né? mundo identificou, entendeu? E aí, nisso, eu percebi que... Pera, esse tipo de publicação aqui, postei, nem é o meu nicho, na época não era... E deu muito compartilhamento. E eu gosto de falar sobre estudo, eu gosto de conversar, sentar com uma pessoa e conversar sobre estudar, sobre... Enfim. E aí, eu falei, eu vou começar a fazer isso. Pera, vou repetir essa publicação aqui. Tanto que hoje eu sei muito de internet. Na prática, né? Se for pra falar pra você, assim, palavras, por exemplo, cópia, essas coisas, eu não sei. Mas na prática eu sei como funciona muito bem. Você não sabe o termo técnico, né? Mas Isso. a prática, você sabe eu sei. executar. Tanto que agora a gente montou uma empresa de gerenciar redes sociais de outras pessoas. E assim, tá dando super certo. E continuando lá, né? Comecei a repostar o que eu tinha feito certo na última publicação. Eu falei, calma, se isso aqui deu certo... Vamos replicar da mesma forma e ver o que acontece. E aí eu fui no Twitter novamente, comentei outra coisa sobre estudo, que eu não lembro o que era, e joguei lá de novo e eu percebi que o pessoal interagia de novo. Falei, calma. E deu muito certo no Twitter, como deu no Instagram? No Twitter, eu tenho 600 e poucos seguidores. Uhum. Então, agora que o pessoal tá me descobrindo no Twitter, pelas publicações no Instagram. E aí eu falei, cara... Como que eu não pensei nisso antes? Eu posso falar uma coisa que eu gosto, sem ser pesado, e ter o mesmo intuito. E, aliás, melhor ainda, porque como eu não via fazendo aquilo de maquiagem, eu não... Tem pessoas que fazem maquiagem no Instagram, enfim, fala sobre autoestima, recupera a autoestima de outras pessoas, Sim. que eu acho super lindo. Mas tem que ter a vocação. Sim. E aquela não era a minha vocação de jeito nenhum. Tanto que eu não conseguia... Meu intuito sempre foi também modificar as pessoas. Seja qual fosse o assunto que eu falasse, eu queria isso. E eu via que pela maquiagem eu não ia fazer, porque não fazia nenhum sentido pra mim. E aí, no estudo, eu vi que as pessoas estavam se conectando e que eu ia fazer a diferença nesse sentido. E quando eu vi que estava dando certo, eu pensei, vou manter constância, disciplina. No primeiro 1 ano, não deu muito certo. Sim, falando amplamente, porque a gente sabe que, querendo ou não, o número de seguidores, quanto maior, melhor, né? Mais visibilidade. Verdade. E no primeiro ano, trabalhando assim, focado, eu ganhei 5 mil seguidores. Nossa. Com 1 ano. E Isso foi em que ano? isso foi 2020. 2020. 2019. Não, 2020 mesmo. Certo? Foi no início. Foi. Comecei de janeiro ali e fui. Aí, janeiro de 2021, já não tinha muitos seguidores, tinha 5 mil seguidores.
Só que E você começou do zero. comecei do zero. Do zero, assim, eu tinha o quê? Família, amigos me seguindo, né? Uhum. Não tinha muitas pessoas. Era basicamente um Instagram pessoal, que era. Tinha ali por volta umas 600 pessoas me seguindo. E aí, tinha 5 mil seguidores durante um ano. Pra você ver que as pessoas olham e pensam que é fácil, né? Mas não é. E depois de 1 ano e meio, foi onde eu fiz uma publicação que, assim, viralizou e explodiu. Bateu mais de 8 milhões. E aí chegou muita gente nesse período. Chegou praticamente, 10 mil seguidores. Nossa, em questão muita de um coisa. mês. E aí eu falei, gente, o que eu fiz nessa publicação de diferente que fez esse boom? Porque eu postava as mesmas coisas e tem que ter alguma coisa diferente aqui. O que eu fiz? E aí eu comecei a observar muito bem que eu tava, querendo ou não, eu não adiantava falar só das minhas dores. Eu tinha que falar das dores do público, né? Por exemplo... É igual a primeira publicação do Enem, né? Você estava passando por aquilo, mas tinha milhões de estudantes também passando pela mesma coisa. Exato. Aí, nisso, eu percebi que, às vezes, quando eu publicava alguma coisa pra mim... Por exemplo, porque pra mim, comigo, eu sempre cobrei muito de mim, sabe? Tanto em relação a estudo, quanto outras coisas, outras áreas da minha vida também. E aí, às vezes, eu me olho no espelho e falo, não, Thaís, você tem que ser mais forte, cara. Você tem que acordar mais cedo. Você tem que dormir mais tarde. Mas assim, né? É uma cobrança que é comigo. E aí eu percebi que esse tipo de comentário na internet não era tão legal, porque tinha gente que gostava, mas tinha gente que já estava se cobrando tanto que não queria ouvir isso também. Questão do gatilho, né? Questão do gatilho. E aí, como eu não tive um apoio no início dos meus estudos, eu percebi que eu me cobrar era uma coisa. Agora, eu cobrar das outras pessoas era outra. Por quê? Porque isso era uma forma... A internet, para elas, para a maioria delas, era uma forma de aliviar tudo aquilo. Sim. Então, eu falei, eu não posso atiçar isso aqui com o pessoal. Então, o que eu vou começar a fazer? Vou começar a dar o apoio que eu não tive. Porque, querendo ou não, faz falta. A gente fala, Sim. não, caminha sozinho. Se você não tem apoio, vai. Vai, mas com apoio é bem diferente. É aquela coisa, né? Com as pessoas certas ali, você consegue chegar muito mais longe. Sozinho, você chega a certo ponto, mas com as pessoas certas, você chega, muito longe. Porque, querendo ou não, no caminho, é como se fosse uma estrada ali com pedra, né? Você dá o primeiro tombo, você levanta e vai. Você dá o segundo, levanta ali e vai. Mas quando tem as pessoas pra, não, vamos, vem, segura aqui... E a gente vai caminhar junto, é diferente, querendo ou não. E a sua história é muito parecida com a minha nesse sentido de internet, porque começou assim. 2019 foi... Eu criei o TikTok, porque minhas irmãs falaram, tá tendo o TikTok, é muito legal, não sei o quê. E acho que na época eu ganhava, coisa de R$1, R$2, você juntava umas moedinhas. Comecei por causa disso. E, de repente, fiz umas trends, né, na época com a minha irmã, sobre, pergunta e resposta e tal, daquela coisa de amiga e tudo. Começou a crescer o TikTok do nada. Literalmente do nada, porque eu não tava achando que eu tava produzindo conteúdo, assim, nossa, útil. E foi crescendo, crescendo. Aí, de repente, eu comecei a publicar coisas que eram do meu dia a dia. Eu vou postar uma receita de hidratação caseira pro cabelo que eu fazia, gostava e achava que seria legal. E aí, quando eu olho, meu TikTok tá com 150 mil seguidores. Eu fiquei muito assustada, porque foi muito rápido, Teve um vídeo meu ensinando a fazer massagem pra afinar a cintura. Eu vi. Ai, que vergonha! Eu amei, vou usar. Gente, afine a cintura com uma colher de pau. Tem vídeo meu lá no TikTok, é só você ir lá assistir. Muito bom, cara. Só que, é igual você falou assim, não sou eu. E aí, um dia, eu ouvi de uma pessoa assim, eu acho que você tá ficando muito fútil. Você não tá sendo você. Eu fiquei, muito grilada. Fiquei, pistola, que raiva que me deu. Só que era aquele sentimento. Eu sempre detestei, fui uma pessoa que detestava ser Maria vai com as outras. Não gostava. Se todo mundo tá usando rosa, eu ia usar branco. Aí quando... É igual a questão de moda. Se tá todo mundo usando bota, eu vou esperar acabar a moda e eu vou usar a bota. Sozinho. Não quero ser destaque. E aí eu tava fazendo exatamente o que todo mundo tava fazendo.
Ai, tinha uma não sei o quê. Eu nunca dei conta de dançar na minha vida. Gente, eu fui tentar fazer dancinha. E aí eu via que quem crescia, as meninas estavam fazendo dancinha lá de biquíni, de roupa muito curta. E eu falava, não tem nada a ver comigo, não sou eu. Então eu falei, eu não vou fazer esse tipo de conteúdo. Só que eu também estava estudando para concurso. E eu criei um certo conflito interior. Tipo, nossa, como que eu fico fazendo aqui coisa na internet aleatória? Eu tinha que estar estudando, isso aqui é perda de tempo e tal. E acabei que abandonei o TikTok com 150 mil. Acho que hoje eu tenho 100 e poucos mil, não sei quanto que é não, mas é bem menos do que na época, né, obviamente. E aí, fiquei sem nada. Só que eu sou comunicativa. A gente tem essa mesma questão. Então, eu tinha uma necessidade de conversar com alguém, de vivenciar algo que, né, eu estava vivendo naquele momento, que era estudar para concurso público, com outras pessoas, porque eu não tinha nenhuma amiga minha que estava estudando para concurso. Né? Principalmente para carreiras policiais, que no caso eu estava estudando para o concurso de delegado. E eu peguei e pensei assim, vou criar um Instagram de estudo. Porque eu vi que tinha umas meninas americanas que tinham Studigram. E eu falei, vou fazer isso. E vou deixar ele privado, só que aí eu vou postando todo dia minha rotina só pra mim. Aí eu adicionei só minhas irmãs, minha mãe. E mais 2 ou 3 amigas que eu acho que era 6 pessoas. E eu publicava... Gente, eu fazia a mesma coisa que eu faço hoje. A minha irmã tinha vergonha alheia de eu estar falando com ela, minha outra irmã, minha mãe e mais 2 amigas. Bom dia, povo. Mas sempre falei a mesma coisa. E aí, um dia, uma das minhas melhores amigas, que é da Paraíba, ela tinha um Studigram com mais de 50 mil. E ela não aparecia. Ela não aparecia o rosto dela. E aí, acabou que eu falei assim, gente, ela não abre o Instagram, deixa ele, publica um pouco da sua rotina, toma cuidado, porque também tem muita gente que critica nessa área, então, tá, abri. E aí, um post meu viralizou, porque eu sempre fazia texto. Aí eu tava com a média de 3 mil, 5 mil, e de repente, aquela vez de reage mulher, coloca um cropped. Eu coloquei reage mulher e passe no concurso público. Gente, deu 27.328 curtidas e me trouxe... Nossa, me trouxe muita gente. Olha pra você ver, só esse post aqui me trouxe 10 mil pessoas. Nossa. 10 mil pessoas, e foi assim, literalmente coisa de uma semana. Eu fiquei assustada, eu não sabia. Só que aí eu fiquei meio sem graça. Porque parece que a casa que tinha eu e mais as pessoas que eu conhecia ali, de repente chegou muita gente. Você teve essa sensação quando começou a chegar muita gente? Tive. Eu pensei que só acontecia comigo. Eu sumi! Eu fechei o Instagram, falei assim, eu saí um pouco. Eu sumi... É que nem você tá falando, quando eu tinha esses 5 mil seguidores, eu aparecia todo dia, e bom dia, e, nossa, super atencioso. E quando chegou mais de 10 mil, eu travei. Tanto que eu fiquei, assim, uns 3 meses mais sumida, e aí o pessoal começou a sair, né? Porque eu já tinha acostumado com a minha frequência. E eu falei, não, vou voltar, porque... Tá vendo como que a frequência, ela mudou isso aqui? Sim. Então, você precisa de constância. E aí, eu continuei de novo, postando. É porque um post pode até bombar e atrair pessoas, mas para elas permanecer, tem que ser o contato. Sim, com certeza. E os stories é isso, né? Sim. Querendo ou não. E o pessoal gosta de ver. A gente pensa assim, cara, eu não sei o que eu postei um dia, foi sobre... Gente, eu não sei, mas era uma coisa assim... de opinião, sabe? Que eu perguntei pro pessoal. E eu pensava, assim, que o pessoal não ligava muito pro que eu falava. Uhum. E quando eu vi a reação deles, eu falei, nossa, realmente o nome influencer é de verdade, né? Sim. A gente influencia mesmo e a gente tem que ter muito cuidado com o que fala aqui. Muito. A questão do Instagram, eu sempre tive essa questão de ser responsável no que eu postava, porque exatamente isso, eu senti um peso. Porque, por exemplo, eu tinha um hábito mesmo de cronometrar no aplicativo quanto tempo de estudo. E aí eu passei a colocava lá, hoje deu 7 horas, hoje deu 5, hoje deu 11 horas. E aí eu comecei a ver que as pessoas estavam assim, nossa, mas você sabe,
me dá uma dica de como que eu estudo, porque eu trabalho o dia inteiro. E chega e eu falei, gente, a minha realidade não é das pessoas, porque eu deixei tudo pra estudar e essas pessoas, tem gente que tá trabalhando e tá se comparando a mim. Então eu parei. Eu falei, não dá pra eu colocar uma coisa que seja um gatilho de comparação, né? Sim. A gente tem que pensar nisso. E eu vejo que muita gente não tem essa consciência. Tanto Não. que eu parei de seguir, na época, todas as estudigrãs grandes. Eu só seguia as meninas que tinham menos de 3 mil, que tava ali uma coisa bem orgânica. As meninas que eram muito grandes, eu sentia que era meio fake. Eu não sentia uma naturalidade, sabe? Uma postar real. Porque, igual, eu acho o seu já, tipo, você posta a sua rotina real. Mas a maioria das pessoas, elas colocam, assim, elas pintam uma coisa na internet. Não sei se isso é errado, né? Depois a gente vai conversar com um especialista aí. Então, nessa questão, é assim, um pouco que doido, porque as pessoas, elas se conectam com pessoas, né? Querendo ou não. E quando você começa a robotizar uma coisa ali, vai ficando que chato. Eu também já fiz isso, já parei de seguir várias pessoas, assim. Tanto que hoje eu sigo o quê? Umas 100 e poucas pessoas. Sim, Muito e não pouco. é por questão de estética, ai, deixar lá que eu Não, sigo menos. não. É porque quando eu abro os stories, eu vou ver os stories praticamente de todo mundo. Então Sim. tem que ser pessoas que me inspiram muito. Eu vi que a gente segue muitas pessoas, tipo Joel J. Gente, eu amo. Ah, Joel Joel J. Vem no Fortescast. Pelo amor de Deus. Gente, é incrível. Aquele cara, ele realmente transforma vidas. Eu acho que é isso que é um influenciador, né? A gente é um agente de transformação na vida de uma pessoa. Esses dias eu fiz minha primeira temporada do curso Super Mulheres e eu recebi tanto feedback, porque foi um curso, assim, foi uma mentoria muito próxima e acabou que as pessoas, elas se identificaram muito. Sabe, meninas que estavam estudando, fazendo pedagogia, estudando para concurso, mas não queria estudar para concurso. Elas estudavam para concurso por pressão da família e tudo, mas o sonho dela era ser pedagoga. Falei, cara, seja a melhor pedagoga, seja uma influencer pedagoga. Você conhece alguma? Ela, não sei o que. Você conhece algum estúdio grande de pedagogia? Não. Eu falei, o que você sente? Ela falou, eu sinto meio que as pessoas falam que pedagogia é quando você não passou em nada e você faz pedagogia. Falei, tá, então você pode mudar essa realidade. Você pode ser uma pioneira nesse assunto, que seja uma pedagoga com várias dicas. A menina já tá com um estúdio grande, tipo, super legal, postando várias dicas. Então, às vezes, as pessoas precisam só de um cliquezinho, assim, ó. E eu acredito que é o que você faz com os seus seguidores, né? É que nem você tá falando aí em questão dos outros cursos. Querendo ou não, ficou uma coisa muito elitizada, né? Por exemplo, quando você fala... Mas é engraçado, por quê? Quando uma pessoa, que nem eu, menina da roça, pobre, enfim, você fala para as outras pessoas que quer fazer medicina, você sente o deboche das outras pessoas. Nossa, é na hora. eu que sou da periferia, gente, quando eu falo, a pessoa olha assim... Você vê a cara da pessoa. Aí a tipo, primeira isso é pergunta, impossível. você faz cursinho? Aí não, estudo em casa. Outro deboche. Aham. Nossa, porque assim, você tem que fazer muitos anos de cursinho. A regra é você fazer 7 anos de cursinho, 5 anos de cursinho. É isso que a gente ouve, né? Quando você fala que estuda pra medicina. Agora, falando de estudo, bora lá pra essa etapa da sua vida. Bora. Gente, acreditem ou não, Thaís estuda em casa e começou a estudar sem internet. Então, conta pra gente como que foi isso. Porque, assim, antigamente, tipo, na minha época, né, que eu já tenho 28, as pessoas, quando iam fazer trabalho de escolas, elas iam na biblioteca, elas pegavam livros, elas estudavam. Hoje, eu acho que se você der um trabalho para um aluno fazer e não puder acessar a internet, ele não sabe fazer trabalho. Ele não sabe pesquisar em nada. Como que você começou? Aliás, como que surgiu essa ideia de fazer medicina? Quando? Tá. Eu sempre tive o intuito de fazer alguma coisa que ia agregar na vida das pessoas. Certo. Começou por isso. E aí, quando eu tinha uns 12, 13 anos, nesse intuito de querer ajudar, veio 3 cursos na minha cabeça. Não que os outros não ajudam, mas assim, que fazia sentido pra mim. Que foi, ou eu ia ser polícia... Ai, meu Deus, gêmeas! Ou eu ia ser bombeira... Uau! Ou eu ia ser médica. Tá, bombeiro e polícia até que tem uma semelhança, mas medicina, né? Bem afastado. O meu era medicina, odonto e direito. Era só o bombeiro seu que mudou, que eu falei, vou ser dentista, se eu não conseguir ser médica e tal. E aí, nisso, na minha infância eu era bem doentinha, sabe? Então eu ficava muito tempo no hospital. E aí eu tive um certo contato, querendo ou não, com essa área, né?
E aí, com uns 15 anos, eu falei, não, é realmente a medicina que eu quero fazer cirurgia, eu quero ver, eu quero pegar, então é isso. E você nunca tinha assistido Grey's Anatomy? Não. Até o momento, não. Não tinha internet, né? Não tinha. Ah, é verdade. Aí, tudo bem, decidi, só que... Aí, quando você decide isso e começa a falar para as outras pessoas, aí elas começam, né? Ah, mas você tem certeza? Pobre não faz medicina. Isso aí não é pra você, não. Seu pai é agricultor, seu irmão é agricultor. Por que você não faz agronomia? Tipo, todo mundo falava isso pra mim. Seria a lógica, né? Seria a lógica. E eu falei, não. Quando, pra você ter noção, agora é uma coisa muito engraçada. Quando abriu o porco lá em casa... Aí é porque a gente mata, né? Uhum. Querendo não tem criação. E aí, eu já tinha havido pesquisado sobre isso. E aí, eu vi que a semelhança da fisionomia do porco com o ser humano era muito parecida. Não, é muito parecida, né? E aí, cara, toda vez que abria porco lá em casa, eu ajudava. E pra mim, era um absurdo, assim, de bom de olhar e poder imaginar que eu tava numa cirurgia. Meu Deus! O meu sogro tem chácara, né? O que acontece? Eu falei pra ele, a próxima vez que for matar porco, é pra deixar eu abrir. Eu quero fazer uma incisão ali e eu quero costurar esse porco. E, gente, por quê? O meu já não foi assim, porque eu vejo que você tem uma vocação muito grande. Porque você fala assim, eu vi aquilo e me imaginava na cirurgia. Eu falei assim, gente, eu preciso abrir esse porco pra ver se eu vou conseguir abrir uma pessoa um dia. O meu já era o contrário, porque todo mundo fala assim, Shelly, em medicina, a área da saúde é impossível pra você. Você vê sangue, você vai desmaiar, você é fraca, você não sei o quê. Não era essa coisa de ser forte, sabe? De ser essa pessoa durona, assim, eu consigo. Mas assim, é engraçado, porque, querendo ou não, nasci vendo isso, né? Pra mim comum, assim, né? super comum. Agora eu não sei como que eu vou agir com um ser humano, né? Vai tirar de letra. Você matou porco, é o bichinho. E você tava matando. Agora, a pessoa você vai estar curando, vai estar tranquilo. Espero, né? Amém. E aí, eu me imaginava ali na cirurgia e beleza. Só que aí, com 15 anos que eu decidi, eu tava no primeiro ano do ensino médio. Escola de zona rural. Professores, assim, tinha professores excelentes que davam o seu melhor, mas querendo ou não, a educação é muito ruim. Porque eles não têm, né, amplitude de passar para você tudo que, querendo ou não, é preciso. E aí, eu vi um pessoal indo pro cursinho, só que tava numa realidade tão distante da minha, sabe? Morando em fazenda, como que eu sairia da minha casa, deslocava pra ir tão nova, né? Meus pais, assim, sempre cuidaram muito bem de mim, eu nunca saía sozinha. Então, assim, o pessoal ia pro cursinho à noite, então, muito longe da minha realidade. E aí... com 17 anos, né, terminando o ensino médio, eu comentava dentro da sala de aula, eu sempre fui de falar muito. Então, as pessoas ficam falando, não fala, eu já falei. E aí eu comentava, o que você quer dizer? Eu vou ser médica, cara, eu vou fazer medicina. E aí um professor um dia chegou em mim e falou assim, Thaís, você quer fazer medicina? Quero. Você tem que fazer cursinho. Eu falei, não, professor, eu não tenho como eu fazer isso agora não e tal. E aí ele falou assim, não, faz o seguinte, compra um cursinho online. Eu nem sabia que existia cursinho online, pra você ter noção de como que era a realidade. E aí eu falei, mas como que funciona? Não, você vai lá e escreve, tem um bom, vou te mandar. E aí ele mandou aquele Me Salva, não sei se você já viu. Tô seguindo eles. Falando e tal. Assim, eu estudei 3 meses nele. Olha pra você ver, eu comecei a estudar pro Enem, foi... final de 2019, porque foi quando eu terminei o 3º ano do ensino médio, mas foi 3 meses antes, então assim, sabia nada. Aí, meu professor falou, não, estuda por ele e tal. Aí, o que eu fazia pra estudar? Pegava meu celular, né, comprei o cursinho lá na época, e aí, pra mim estudar, como não tinha a internet em casa era muito ruim, nem o 4G não tinha na época ainda, né, era só 3G. Pelo menos lá, pra mim era. E aí, o que eu fazia? Eu ia... pra debaixo de um pé de manga que tem lá na minha casa e subir em cima do trator. Pra poder pegar sinal. Pra poder pegar sinal pra me estudar. E assim, de início, meus pais achavam que era uma coisa da minha cabeça e que assim, tudo bem, mas logo vai desistir. E
Aí eles me viam estudando, não, menina, vem trabalhar, vem fazer isso, vamos fazer outra coisa. Não, deixa eu ver essa aula aqui rapidinho. Aí eu via uma aula, corria, ajudava minha mãe, ia lá, via outra. E aí começou assim. E aí depois que eu vi mesmo, terminei o ensino médio, saí, aí eu entrei pra internet. Depois que eu saí do ensino médio, foi 2020. Foi sim, parece que até Deus, porque eu penso que se eu tivesse entrado na internet antes, dentro da escola, eu ia sofrer muito com a opinião, sabe? De cara a cara. E querendo ou não, morar na fazenda, eu era isolada. Então, assim, eu não via ninguém na rua pra me falar nada. Não tinha crítica, né? Não tinha crítica. Então, comecei por aí. E aí, comecei em 2020, conheci um colega no Instagram que eu vi lá no... Como que fala que a gente roda lá no Explorer, né? No Explorar. Isso. E aí, a gente viu lá, eu vi o meu colega lá, tava escrito assim, passei em medicina, estudando em casa, na Federal. Eu falei, gente, eu preciso falar com esse menino, porque não é possível. Aí, sem internet, morando no interior, pelo amor de Deus. Eu falei, eu preciso saber o que esse menino fez. E aí, eu mandei mensagem pra ele, assim, super achando que não ia dar em nada, que ele não ia responder. E aí, ele me respondeu, sabe? E eu contei pra ele, falei, é assim, eu sou C, cara, só que mulher, pelo amor de Deus. Eu sou sua versão feminina. Me ajuda. Não, mas o que mais me encabulou nessa história toda, gente, é a história do pé de manga. Se você estuda e não sobe em cima do trator pra pegar sinal, você não estuda direito, tá? Você não tá estudando certo. Gente, isso é força de vontade. Nossa, eu não consigo nem... Eu tô com vergonha agora. Ah, para. Não tô estudando certo. Eu preciso comprar um trator e plantar um pé de manga. Eu vou só me sentir útil estudando assim. E aí eu conheci esse colega meu lá e falei pra ele, é assim, eu não tenho dinheiro pra conseguir cursinho, essas coisas, porque o cursinho que eu tinha comprado era só até o mês de novembro, né, que no caso era o Enem, depois já tinha acabado também. Ah, era o intensivo. Era. E aí, eu falei pra ele, não tem dinheiro, sei muito pouco, escola pública, eu preciso só ajuda, não tem internet em casa, tinha dados móveis, né, muito ruinzinho. E ele falou assim, tem alguém pra corrigir suas redações? Você sabe fazer uma redação? Eu falei, sei não. Sei mais ou menos. Não, porque na minha escola, pelo menos, não sei na sua, a redação era assim, a professora falava, olha, faz um... Como que chama, gente? Faz uma redação aqui sobre como que foi o seu final de semana. Uma redação de como que foi o seu final de semana, gente, sério. Assim, minha professora de redação, ela escrevia muito bem. Só que quando eu aprendi a realmente fazer uma redação pro Enem, depois eu vi que ela não sabia. Porque, querendo ou não, por mais que ela escrevia bem, ela não fazia a estrutura que pedia. Sim, o Enem é estrutura, né, gente? O Enem é modelo totalmente, 100%. Tem gente que fala assim, não tem um modelo. Tem um modelo. Tem, querendo ou não. Depois a gente pode até falar sobre isso. É verdade. E aí, esse colega meu falou assim, escreve uma redação e me manda. Eu escrevi uma redação lá e passou o tema, mandei. Ele falou assim, tá péssimo. A redação do Enem é uma estrutura. Você vai fazer a partir de hoje, assim, 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 assado. E eu vou corrigir suas redações. Uau. E outra coisa, como eu passei pra medicina, eu tenho um cursinho aqui ainda que tem um pouco de tempo ainda. Eu vou te dar o acesso dele. Gente, tem gente que não é pessoas, não, né? É quase um anjo. É um anjo. Mas eu tive uma amiga, sim, que foi exatamente a que eu te falei, que é da Paraíba, né? Que eu conheci no Instagram, que era essa Estudigran. Gente, eu falei, olha, eu vou começar a estudar para concurso de delegado, mas eu não tenho dinheiro para comprar cursinho. Então, assim, eu vou estudar pelo YouTube. E com as aulas do YouTube, você podia me dar uma orientação de como que você estuda, já que você estuda um pouco mais tempo que eu e tal. Aí ela me deu todos os materiais que ela tinha. Eu falei assim, gente, como que alguém pega os materiais? Você vai fazer assim, assado, começa assim. Porque eu não sabia, a gente não sabe estudar. Não é verdade, sabe não. E o que ele fez? E aí isso te deu acesso? Não, me deu acesso, começou a corrigir minhas redações, me ensinou tudo sobre estrutura. Quem é esse menino? É o Natanael. Gente, Natanael, eu irei te seguir agora. Socorro, Natanael. Um beijo, Natan. Nossa, pra mim, assim, ele é uma das pessoas que, se eu precisar dele, falar, Natan, preciso disso. Natan, preciso de dinheiro. Cara, ele manda pra mim, entendeu? Tipo, é uma coisa de doido. E a história dele é linda, depois vocês vejam lá. É um cara que saiu do Ceará
também. Você gosta da região do Ceará, né, amiga? Pelo jeito, você Pois é. tem que ir pro Ceará. Vou Suas lá. amizades, namoro. Vou começar a ir lá. E aí, ele saiu do Ceará com R$50. Tipo, comprou a passagem de avião que ele passou no Rio Grande do Sul. Passou, tipo, do outro lado do país, né? Gente. E aí ele passou, comprou a passagem, juntou um dinheirinho lá, vendeu algumas coisas, comprou a passagem de avião e foi com R$50. Chegou lá... Gente, a história... Eu vou contar rapidamente. E aí, segundo ele, dentro do avião, ele sentou de um lado de um senhor... que começou a conversar com ele, ele começou a falar, não, é assim, eu passei medicina e tal, e tô indo com a cara e a coragem. E aí o senhor falou assim, eu vou te passar meu número e vou te dar um dinheiro. E chegando lá, assim que você precisar de mim, você tem meu contato aí agora. E aí, beleza, segundo ele que foi, e dizendo ele que foi dias assim... felizes, porque tinha realizado um sonho, mas muito triste, porque ou ele tinha que decidir se ele dava dinheiro pra pagar o aluguel pra não ficar na rua, ou comida. Então, assim, nossa, quando ele me contava, eu falava, agora eu preciso mais ainda. Se a minha história tá difícil, Imagina dele, né? imaginar a dele. E aí que eu comecei também a ter mais coragem pra continuar e tal, porque o desânimo me bate, querendo ou não. Sim. E aí ele começou a me ajudar, cara. Assim, tudo que eu precisava, sabe? Eu não tinha dinheiro pra colocar crédito no meu celular, pra ter dados móveis. Ele colocava crédito pra mim. E, nossa, eu devo muito pra ele, assim. E aí nisso, eu comecei, querendo ou não, pegar aos poucos, sabe? O que eu tinha que estudar, a forma que eu tinha que estudar, os métodos de estudo que combinava comigo. Porque, querendo ou não, cada pessoa aprende melhor de uma forma. E aí, comecei a pegar a questão do Enem. Comecei a pegar as provas antigas, a fazer, e redação também. E aí, eu comecei a aprimorar, e ele corrigia pra mim e ia me dando os feedback. Até que o cursinho acabou, e uma menina da minha cidade que passou por medicina, falou assim, Thaís, você tá estudando pra medicina? Eu, tô. Ah, pois é, eu passei, e eu vou te dar o meu cursinho online. Tipo, foi uma coisa... Deus, né? É Deus. E aí eu falei assim, e eu conheço ela, né, assim, conheço da cidade, mas não tinha nenhuma amizade, nem nada. E ela falou assim, olha, eu tô te falando isso, eu tô até meio com vergonha, às vezes você não quer. Eu falei, não, eu quero. Não, eu preciso, socorro. Eu necessito. Talvez você tá assim, mas é porque Deus falou pra mim te dar ele. Gente do céu. Juro pra você que ela falou É isso nessa pra mim. hora que o povo fala que não acredita em Deus, dá vontade de esfregar-se na cara deles. Gente, como que não existe Deus? Ai, E aí, incrível quando as isso. pessoas falam pra mim, sabe, com relação a, mas já tem um tempo que você tá estudando, não é melhor você parar e passar pra outra coisa? Eu penso assim, que se Deus me trouxe até aqui, sabe, e aí eu voltar atrás e penso em tudo que ele fez na minha vida, por mais que seja pouco, que mudou, querendo ou não, eu vou desistir agora, seria muita hipocrisia, sabe? E tô continuando, vou continuar, querendo ou não, se não for nesse Enem, vai ser no próximo. Vou fazer outros vestibulares também. E querendo ou não, Deus tá preparando pra gente, sabe? Eu vejo assim, que Deus tá me preparando pra mim ter as coisas que ele quer me dar. Porque imagina, claro, antes quando eu era reprovada, eu chorei, eu quis desistir, eu fiquei, tipo, depressiva, nossa, porque eu achava que era fácil. Entendeu? Eu tratei o estudo por muito tempo como uma coisa muito romântica. E não era, sabe? Por isso que eu quebrei a cara nesse sentido. Porque quando eu fui reprovada ali com poucos acertos, falei, cara, como assim, né? Parecia ser tão fácil, todo mundo... Parece que era só fazer a prova do Enem, depois passar e pintar o braço e ir pra aquele... Como é que é? O trote. O trote. Nossa, meu sonho é aquilo. Mas é isso aí, visualiza já. Não, claro. Todo dia. Ovo batendo na cabeça. Pode jogar uns 30 na minha cabeça. A gente, eu como até ovo se eu passar. Na hora que eu passar, eu como ovo cru, igual no Igual os treinamento meninos de da Francisco. polícia. Igual os filhos do Zezé de Camargo. Os filhos do Zezé de Camargo, ó, os filhos de Francisco, Zezé de Camargo e Luciana. A gente pode esquecer do Luciano. Não, e aí, eu penso, olha a mentalidade da pessoa hoje. Imagina uma menina de 18 anos
que nunca teve uma convivência em cidade grande, nunca teve convivência com pessoas externas a não ser da cidadezinha dela, que todo mundo é parente, né? Indo, que seja para Goiânia, para São Paulo, para, né, que seja outro estado, qual a possibilidade disso dar certo, né? Eu era muito ingênua, sabe? Eu acreditava muito nas pessoas. Ainda sou um pouco, tô tentando mudar, porque, querendo ou não, isso vem de crenças e muita coisa. Que a gente tem que ser uma pessoa Sim. boa, a gente tem que, né, que todo mundo, o mundo é perfeito, mas não é assim que funciona, querendo ou não, principalmente falando em faculdade, estudo, é um querendo passar a perna no outro, sabe? E tanto até em cursinho mesmo. Hoje eu vejo que o cursinho não seria um ambiente propício, assim, pra minha pessoa, sabe? Eu acho que seria um tiro no pé. Porque, por mais que eu sou uma pessoa muito competitiva, sempre fui, mas, assim, eu sempre competi muito comigo, sabe? Nunca foi uma questão com o outro. Com o outro. Então, acho que seria um tiro no pé e talvez eu teria desistido nessa caminhada se eu tivesse feito isso. E aí, hoje eu vejo que Deus está me preparando, não deixou aquela menina inocente passar na faculdade e ir fazer, porque poderia acontecer várias coisas ruins comigo. Hoje eu tenho uma mentalidade que não posso confiar em todo mundo, não é em todo lugar que me cabe. Então, assim, antes eu fazia muito pra agradar também, sabe? Todo mundo. Eu queria agradar. Tudo bem se eu ficar chateada com alguma coisa, mas se os outros estivessem felizes, tudo bem. A questão da aceitação, né? Não, mas isso é muito parecido comigo, porque essa parte de romantização dos estudos, eu via os cursinhos, via propaganda de cursinho, né? Não vou citar nomes, e que colocavam, tipo assim, a polícia, e principalmente uma mulher na polícia, como algo, tipo assim, uau, o maior símbolo de empoderamento. Verdade. Então eu me imaginava delegada segurando uma 12, assim, atirando, parecendo o filme do Rambo. Eu adoro. Viu? Não, e aí, de repente, eu comecei a ver uma visão romantizada da polícia extrema, como se fosse um show pirotécnico. E não é isso. O serviço de delegado, ele é muito mais administrativo do que operacional. Verdade. Né? Quem é mais operacional é o agente. O delegado, ele tem que resolver todo o problema da delegacia, toda a questão burocrática. E aí, isso foi me deixando um pouco, assim, receosa, porque eu tinha visto isso como algo romântico. Tinha visto que todo mundo fala assim, eu estudei 6 meses e passei no concurso público, e eu falava assim, nossa, então tá, eu era nota muito boa na faculdade, nota alta na escola, então não vai ser muito difícil eu conseguir passar no concurso. Aí passa um ano. Aí eu resolvo pegar todo o dinheiro que eu tinha. Nossa. Todo o dinheiro que eu tinha na poupança. Ó, todo o dinheiro que eu tinha era 11 mil reais, gente. Já pra contar os spoilers aqui, porque apareceu. Não, e é muito, é muito. Gente, eu trabalhei no shopping pra juntar esse dinheiro. Eu trabalhava no shopping como vendedora, juntando esse dinheiro, juntando meu salário, que eu trabalhei durante uma licença maternidade, pra poder estudar. É aquela coisa que você olhou a internet como um meio de renda. Eu peguei e fui trabalhar no shopping, estudava de manhã, trabalhava à tarde e à noite no shopping. E aí eu falei, vou fazer prova. Tô achando que eu já tô acertando 70% de questão aqui em casa, então tá na hora de eu sair fazer prova, beleza. E aí tinha algumas professoras do Instagram que falavam assim, teve uma pessoa específica, que ela já é delegada, falou assim, eu acho que não é a hora de você ainda fazer prova. Só que todo mundo que eu olhava, que eu te falo, é por isso que tem que tomar muito cuidado com rede social nesse sentido de comparação, todas as meninas estudiantes grandes e tudo, elas estavam tudo fazendo prova. E fazia aqueles pós-prova, e conhecia o lugar e tal. Eu falei, gente, eu preciso fazer prova. Fui. Fiz parar, reprovei. E reprovei por pouco na do Pará, não Sério? foi por muito. Foi poucas questões, assim, porque eu tinha acabado de começar a estudar, tinha meses. E eu falei, gente... E aí eu tinha acertado a peça. Eu não tinha passado na objetiva, mas tinha passado na subjetiva, que era a peça, que é tipo uma redação, só que uma peça processual lá. E aí eu falei, nossa, é possível. Aí eu vim, resgatei meus caquinhos da reprovação, chorei horrores. Devo ter chorado uma semana, voltei a estudar. E aí eu fiz Minas, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, tudo em dezembro do ano passado. Caramba. Aí foi aí que eu gastei meu dinheiro. E nessas 3 reprovações seguidas, porque eu não deveria ter feito 3 provas seguidas, sendo que eram 3 provas diferentes, com bancas diferentes, com pegadas diferentes de como abordava os assuntos. Tinham matérias que eu ainda não tinha visto em uma prova, e aí eu fiz. E aí veio 3 reprovações seguidas. E aí eu fiquei mal.
Aí eu achei que eu já não conseguia mais, e assim, eu fui aos trancos e barrancos tentando estudar, e pra piorar, minha prova do Rio de Janeiro tinha sido cancelada, por causa que teve uma chuva e uma das faculdades foi inundada. Aí levar meu dinheiro. Eu comecei a chorar, não era nem por causa que eu não ia ter que fazer a prova. Eu falei, como que eu vou voltar aqui, Deus? Gente, fui de ônibus, 24 horas de viagem, com uma mulher roncando o tempo inteiro do meu lado, foi a viagem mais sofrida. Eu falei, o estudante, ele tem que passar por uma fase toda desgraçada da vida dele. Antes de aprovar, ele te humilha. Não, antes da aprovação vem a humilhação. Eu acho que é uma etapa, assim. Mas é igual você falou, a gente vai crescendo. Eu acho que o conhecimento, ele é acumulado. Só que eu não comecei mais a sentir a felicidade que eu tinha em estudar. Porque poderia ser difícil, mas eu tava ali, não, esse aqui é meu sonho, eu vou estudar, eu vou conseguir e tem uma meta pra cumprir, seja a dificuldade que for. Porque quando a gente quer uma coisa, que é aquilo que é do fundo do coração, quando você passa, assim, por um dia ruim, você fala assim, não, amanhã eu vou dar conta, Verdade. não posso desistir. Só que eu perdi isso. Porque, assim, o direito era a minha terceira opção. Né, eu passei quando eu fiz o Enem, eu já passei logo, e eu tinha escolhido, sabia que minha nota não dava pra medicina, coloquei odonto e direito. Aí eu peguei e troquei a ordem, falei, eu vou colocar direito primeiro e vou colocar odonto, porque se eu fizer odonto, eu nunca mais vou fazer medicina. Mas se eu fizer direito, eu vou ficar com isso no coração ainda e talvez Olha eu tenha pra a você chance. ver, você estava mudando seu subconsciente, sabendo que você ia voltar pra medicina, querendo ou não. Olha, não tinha pensado nisso doido. agora. Olha, gente, revelações aqui agora. Mas, sério, eu lembro de ter mudado, eu lembro até hoje. A gente tinha um estúdio fotográfico e era o penúltimo dia, assim, que era pra arrumar lá o SISU, eu peguei e troquei a ordem. E eu troquei a ordem, assim, eu falei, se eu fizer odonto, eu vou me dar como satisfeita. Eu fiz odonto, é da saúde e tudo. Mas A cabeça da pessoa. Aí eu falei, não, direito, eu vou ainda pegar, formar e depois eu faço medicina. Só que acabou a faculdade, eu tava desempregada e sem dinheiro. Eu falei, não, vou terminar a faculdade e vou estar rica. Vou arrumar um emprego e ganhar. Aí o meu primeiro salário como advogada, R$1.300. Meu Deus. Minha mãe, diarista, ganhava muito mais que isso. Nada contra, gente, mas você gastar o tanto que você gasta numa faculdade. Triste. O meu é porque foi bolsa, mas pensa quem tava pagando. Aí o povo começar com R$1.300, e aí eu comecei a ver que aquilo não era pra mim. Aí, concurso público. Não queria nenhuma outra área que não fosse polícia. Ministério Público eu pensei, mas eu ainda achava o serviço muito burocrático, muito distante do público. Eu achava que, assim, o promotor e as pessoas, elas tinham um distanciamento muito grande. E essa questão de querer transformar vidas, que é o que você falou, é exatamente isso que eu pensava. Eu falava assim, como delegada, vai chegar a senhorinha lá e eu vou falar, não, calma que eu vou prender esse bandido. Claro que eu falei que eu ia matar o bandido, né, gente? Quase! Eu vou prender esse bandido aqui e vou fazer justiça pra senhora e tudo. Mas eu acho que a medicina, eu sigo uma menina que ela é médica, que é médica de almas, que eu sou apaixonada no Instagram dela, e ela tem até um livro, que é exatamente isso. Eu vejo uma medicina muito humana. Eu sei que é raro, mas eu quero fazer parte dessa raridade. Eu quero fazer parte desse grupinho, desse pequeno grupo aqui que é excelente, não somente tecnicamente, mas excelente com pessoas. E quando você fala isso, o pessoal fala muito que o mercado tá lotado, né? Saturado. Uhum. Faz medicina não, faz isso não, que o mercado tá saturado. Vai acabar, gente. Vai abrir muitas faculdades agora. Vai ser tudo robotizado. Uhum. Mas assim, quando você quer fazer uma coisa, que nem você tá falando, você sente que você tem que fazer aquilo, sabe? Parece que se você morrer e não fazer isso, parece tá incompleto. Que não tá completo. É verdade. E, querendo ou não, infelizmente, 80% hoje dos profissionais não são humanizados. Não. Sabe? Estão ali... Se eu parar pra pensar, e eu gosto de médico, eu acho que ninguém usou tanto o plano de saúde da Unimed quanto eu usei, mas se for parar pra pensar assim, falar, nossa, peraí, deixa eu tentar lembrar a última vez que eu fui um médico, que eu fui, assim, super bem tratada, e eu não tô nem falando de postinho, nem de cais e tudo, eu consigo lembrar na dermatologista que eu fui, que ela era
Gente, eu amo ela porque ela me deu muitas amostras grátis. Eu fiquei quase 2 anos com amostra grátis, fazendo tratamento caríssimo com Vichy, com La Roche, tudo porque ela me dava amostra grátis. Ela sabia que eu não tinha dinheiro pra comprar certas coisas. Então eu falava, doutora, eu tenho como comprar o sabonete e isso aqui, ó. Ah, não, eu vou te dar isso aqui, vitamina C. Eu tenho até hoje. Então, assim, ela. Agora, e olha pra você ver, nossa, mas passei por tantos. E ela foi a pessoa mais humanizada. Ela que você lembra. Sim, olha pra você O ver. restante você não lembra nem o rosto. Nem o rosto. É muito complicado, porque... Por isso que muita gente toma até trauma, né? Porque é triste quando, às vezes, você vai tratar... Eu já tô falando como médica. Às vezes você vai tratar de uma doença, mas talvez a doença nem seja física, né? Sim. A doença tá só mentalmente falando. E aí que o médico tem que ter essa sensibilidade, querendo ou não, de olhar pra pessoa e ver, né? Porque hoje a medicina tá muito avançada e tudo, mas se o profissional não for um ser humano que olhe pro outro não como paciente, mas como, não, pessoa mesmo, né? Vem aqui, qual que é seu nome? Quantos anos você tem? Onde você mora? Né? Que você passa? O que você fez ontem? Porque tem muitos... Você vai em, principalmente público, querendo ou não, né? Sim, não dá pra... As pessoas falam assim, mas tá o SUS. Tá, mas às vezes que eu precisei do SUS, eu nunca fui bem tratada. Bem tratada, não. Verdade. Posso ter sido atendida. Bem tratada, eu não fui. É muito raro os profissionais lá que estão lá pra atender realmente. Uhum. E tem profissionais que você chega, até tiram a cadeira, né? Pra você nem perder muito tempo ali. Gente, eu vi. Quem me mandou esse vídeo? Me mandaram. Uma seguidora me mandou um vídeo falando isso, que é uma estratégia pra você atender mais pessoas mais rápido e não ter contato. É não olhar pra ela e tirar a cadeira. Eu falei, não, gente, não é possível que isso é verdade. Mas sabe qual que é o meu medo? É me tornar médica e, querendo ou não, deixar isso ser um costume, sabe? Costume de ver pessoas doentes, costume de ver pessoas morrendo, e aquilo for tirando a minha sensibilidade. Porque, querendo ou não, quando você tem uma rotina e você já tá acostumado com aquilo, vai virando um pouco que normal, né? E eu tenho muito medo, assim, medo de verdade, de perder a sensibilidade com o ser humano, tendo contato com isso todo dia. Mas eu acho que você tem que... Essa questão é normal. Eu tinha um medo da polícia exatamente endurecer meu coração. Era uma coisa que eu tinha em mim, que era exatamente isso. Que, olha, se eu for pra polícia e ficar uma pessoa mal, e se eu ficar ruim? Porque eu via certas abordagens, por exemplo, até mesmo da própria PM, às vezes andando de ônibus no terminal, descendo cacete, batendo, já chegando e batendo. Eu falei assim, e eu achava aquilo um absurdo, como assim? E eu falei, gente, e se um dia eu for essa pessoa? Chegar um caso aí de estupro de vulnerável e eu falar, não, pode descer esse cara ali pra trás da delegacia e eu mesmo vou lá bater nele. Eu tinha esse medo. E por um tempo, eu nem era delegada, obviamente, e comecei a achar isso normal. Eu comecei a justificar isso. Tipo, algumas atuações da polícia que antes me deixavam assim, não, isso é errado, a polícia não tem esse dever, ela tem o dever de cumprir o papel dela, isso aqui não cabe a ela. Eu comecei a falar, tem que bater mesmo, bandido bom é bandido morto, tem que morrer, todo mundo. E eu falei assim, gente, eu nem tô lá e tô me tornando isso. Mas o que a gente tem que fazer é exatamente isso, é guardar o nosso coração, né? A Bíblia mesmo fala, sobre tudo que deve guardar, guarda primeiro o seu coração. Então, guardar o coração, pedir pra Deus que a gente realmente seja a diferença naquele lugar. Porque a gente vai pegar pessoas no pior estado dela. É verdade. Né? Se você for pensar, a pessoa vai no médico quando ela tá... A maioria das pessoas, tirando eu que gosto de ir no médico fazer check-up, porque eu falei que se um dia eu descobrir alguma coisa, vai ser muito no início. Não vai ser... Sério? Eu faço todo ano check-up direitinho. Se eu tô com a dor no joelho, eu vou no ortopedista. Engraçado, falando em ortopedista, eu lembrei de uma coisa engraçada aqui. Uma vez eu tava com dor no joelho, e realmente, meu joelho estrala muito. Eu fui no ortopedista e eu falei, doutor, mas eu sinto uma dor aqui no pulso quando eu escrevo muito, não sei o que. Ele falou assim, eu vou te encaminhar pra um amigo meu que é especialista em mão, sei lá, em punho. E eu peguei e falei assim, gente, mas cara não é ortopedista, não? Que ortopedista é esse que não sabe olhar? Ele não é médico de osso? A gente é tão leigo, mas é tão assim, é tão inocente. Eu falo que a gente tem um acesso muito privado
né? Na verdade, as pessoas, elas privam muito a gente do conhecimento. Sim. Eu jurei que eu saía da faculdade e escolheria se eu seria delegada, promotora, assim, eu tinha a opção de escolher. Não, eu saí e escolho. Eu não sabia que existia concurso público. Eu fui saber disso depois que eu comecei a estagiar num órgão público, que eu falei, uai, gente, mas não era só terminar a faculdade e escolher, não? Isso eu tô falando até o 6º período da faculdade. Falando aqui com relação à medicina, tem as provas também, né? Pra você entrar pra fazer... A residência, né? Não, pois é. Isso, obviamente, soube há pouco tempo, depois de estudar, fazer faculdade. Agora, no 3º ano, eu jurava que você saía de lá uma Young, do Grey's Anatomy lá. Saía já uma cardiologista meu lá. sonho. Nossa, aquela lá é minha inspiração, viu? Ai, você gosta dela? Gosto. Ai, eu gosto da Meredith. O Samuel, ele não gosta da Meredith. Ele acha que ela não tinha que ser a personagem principal de Grey's Anatomy. Por quê? Porque ele acha ela sem graça. Ele acha que tinha gente melhor. Só que eu sou apaixonada nela. A Young, ela tem uma força, né? Uma força de vontade gigante. Ela tem os pós e contras, né? Eu acho que todo mundo ali tem, né? Sim, todo mundo. Ela mas tem. eu gostava do Shepard também. Mas ele morreu. Se você não assistiu Grey's Anatomy, eu já te contei um spoiler. Se você não assistiu Grey's Anatomy, todo mundo morre. Todo mundo vai morrer. É aquela música... gente, todo mundo vai morrer, viu? Não... Nossa, todo mundo mesmo? Ué, não sei não. Você terminou? Não. Eu nunca quis terminar, porque o povo fala que todo mundo vai morrer. Eu não quero ver todo mundo morrer. Eu terminei na parte do Shepard morrendo. Eu tô depois dela. Depois dela, pra mim, perdeu a graça. Perdeu o sentido. Não, o cabelo acabou. perfeito Total. acabou da série. Gente, fizemos uma pausa aqui, porque vocês não sabem o que aconteceu aqui, não. Olha o que chegou aqui pra mim, gente. 3 pizzas da Vila. Olha aqui, ó. Gente, a Vila Pizza é a minha parceira aqui do Fortescast, a melhor pizza de Goiânia. Se você mora aqui em Goiânia ou tá vindo visitar, só pede na Vila. É a melhor... Gente, é sério, é massa caseira, feita no forno, assim, de pedra. Gente, é perfeita. Eu simplesmente sou apaixonada. Agora eu tô aqui com 3 pizzas do lado. Aí como que eu vou terminar, gente, esse bate-papo? A convidada que é a Thaís, tadinha, tá com fome agora. Não, vamos resumir agora, né, pra poder comer. Amiga, mas agora vamos lá. Vamos falar agora dessa parte sua como empresária. Como que você tá nessa fase empresária sua? Então... E quem é seu sócio ou sua sócia na sua empresa? É um casal. Hum. É o Paulo e a Adri. Foi uma coisa muito aleatória. Eu falei que queria trabalhar como social media, né? Porque eu, querendo ou não, entendo bastante sobre tráfego orgânico, e, enfim, fazer design. E aí eu mandei mensagem pra Adri. Eles são amigos do Lucas, né? E aí eu conheci eles. E eles comentaram que ia começar uma empresa de gerenciar redes sociais. Uau. E aí, nisso, ela postou um stories um dia, e aí eu falei assim, Adri, vou começar a trabalhar como social media. Se você souber de alguma empresa, alguma pessoa que quer contratar, já pode me indicar. E aí ela falou assim, olha, Thaís, a gente vai começar a nossa empresa e a gente precisa. Eu falei, nossa, bora, só bora. Ela falou assim, vamos marcar uma reunião? Vamos. E aí foi, tipo, no mesmo dia. E aí o esposo dela falou pra mim, ó, Thaís, a gente quer falar com você, mas não é nem questão pra te contratar, a gente quer você como sócia. Gente, que top! E eu falei assim, uai, vamos, né? Tô dentro. Meu nome é pronto, Meu né? nome é pronto. E aí ele falou, eu preciso que você entre com seu conhecimento nessa área e a gente vai começar a trabalhar. Eu trabalho com tráfego orgânico e você vai com social media. Falei, top, bora. E aí a gente começou, a gente tá prospectando cliente e a gente já tá os clientes muito satisfeitos, a gente faz todo o gerenciamento e assim, vai do cliente. Se ele quer somente tráfego pago, tudo bem, ok. Se ele quer só social media, também. Se ele quer o pacote, a gente vai e entra total no perfil dele. E assim, a gente tem nichos variados, a gente tem estética, a gente tem odontologia. Então, assim, para todo mundo que quiser, né, que tenha um negócio físico ou que seja um negócio próprio online, vale muito a pena, porque querendo ou não, as redes sociais hoje, elas são a vida das pessoas. Eu costumo falar que se você não tá online, você tá off. Ou Você você tá tá off. on, você tá off, Ou né? você tá on, você tá off. E para os seus negócios vingarem hoje em dia,
tem que estar online. A pandemia mostrou muito isso, né? A pandemia mostrou isso. Porque eu acredito que quando foi a pandemia, as pessoas ficaram perdidas. Tipo, meu Deus, como que eu vou fazer agora? E só quem tava fluiu. E quem não tava e que teve a sacada, fala, cara, eu preciso estar na internet. Essas pessoas que tiveram esse clique, não, tô atrasado, elas também conseguiram. Gente, eu conheço pessoas que vendiam doces em uma portinha. Hoje tá com várias docerias, porque tudo pela internet. Aí vem a iFood, né? Vem também a questão do 99 também Food. Então, assim, as pessoas, elas têm... elas estão começando agora. As pessoas falam que o mercado digital tá saturado. Mas eu acho que não. Eu acho que agora que tá começando. Na verdade, agora que tá todo mundo vendo a real necessidade de estar ali. Seja você uma pessoa que, sei lá, tem um mercado, até você que é esteticista. Às vezes você pensa, meu negócio é no físico, né? Eu tenho que ter ele no físico. Realmente, né? Tem certas coisas que você tem que ter. Mas, gente, assim, tudo que você pensar, tem como você engraçar ele no online. E querendo ou não, você perde a oportunidade de muitas coisas não estão no online hoje em dia. Eu, por exemplo, eu sou o tipo de consumidora que eu olho muito no online primeiro antes de comprar alguma coisa. Sim. Eu posso até ir na loja comprar, mas primeiro eu olho se tem no online pra depois eu ir lá. Sim, pra mim, eu não sei... Você entende, obviamente, mais do assunto, mas eu sempre que compro de uma loja, eu procuro o Instagram da loja. Sim. Sim. Eu procuro o Instagram da loja, procuro lá ver... Eu não olho o número de seguidores, tem gente que olha. Eu olho o produto. Eu também. Eu olho o comentário, tá lá. É muito importante também, até para as lojas, né, que os lojistas que estão nos assistindo, deixar aquele destaque de feedback. Eu sempre busco olhar aquilo lá, o que as pessoas estão falando daquele produto, ou a própria marcação. Então, né, incentive de certa forma o seu cliente a repostar o que ele comprou de você, porque isso, além de gerar um engajamento, também gera uma credibilidade, né? Porque se eu vejo que uma pessoa foi lá, comprou, gostou, falando, ó, gente, amei esse produto, eu falo, então alguém comprou, confio, compro. Sim, é total desse jeito. E tanto se você tem um negócio físico online e quer faturar e quer que as pessoas vejam que seu produto é realmente de qualidade e prospectar na internet, vem pra GR8 Digital. Deixa eu fazer minha propaganda aqui. Gente, segue lá, Thaís Maria, eu vou deixar o arroba dela aqui, aí você já entra lá no link da bio, tem um link na bio, né? Tá. E aí você já vai pra empresa dela lá e contrata. E é aquela coisa, você não tá on, você tá off. E, gente, vamos agora pra uma parte que eu acho importante, juntando isso tudo. Como que você tá conciliando estudo, a vida de influencer e agora sócia de uma empresa aí de social media? Fora as outras coisas que você ainda tem, né? Fora as outras coisas, né? As pessoas costumam falar que tudo é equilíbrio. Mas nesse ponto aí, eu sou meio contraditória, sabe? Porque quando eu comecei a estudar, eu percebi isso. Por exemplo, eu abdicava muito de aproveitar com os meus amigos para ficar estudando. Então, eu já vi aí que de equilíbrio a vida não tem nada. Em um certo momento, você vai ter que dar prioridade para alguma coisa. E aí, o que eu faço? Eu gerencio o meu tempo, basicamente, 80% para estudo, 20% para as redes sociais e 20% para o meu trabalho. Porque, querendo ou não, como ele é digital, né? E eu tenho os meus sócios também que dão uma segurada. No caso, 60% dos estudos. 60% dos estudos. E aí, o que eu faço? É a pizza, gente. É a pizza. É a fome. É a fome. E aí, o que eu faço? Eu acordo de manhã, trabalho um pouco, vou estudar. Uhum. Aí, chega na parte do almoço, também trabalho um pouco. E também mexo muito com relação ao meu trabalho aos fins de semana. Sim. Então, eu dedico, sábado e domingo pra mim trabalhar, criar conteúdo pro pessoal, e ser bem focada nisso. E agendo tudo. Hoje tá muito, assim, bacana de trabalhar, né? Que a gente tem como agendar, tem como... Aí você mostra umas ferramentas legais, né? Você mostra pro cliente, o cliente aprova, você já agenda. E aí isso facilita pra você. E nas redes sociais, você pode ver que eu não fico o dia inteiro ali. Nos stories eu apareço cedo, dou bom dia, ponho uma caixinha de pergunta às vezes já falo pro pessoal, vou estudar agora. Uhum. Aí, na hora do almoço ali, mostro meu almoço, vou treinar depois também. Então, assim, querendo ou não é um equilíbrio. Você tem que dedicar e você tem que escolher o que você vai pôr sua energia, o seu tempo, porque o tempo é tudo, né?
Então, como eu quero passar, né, estudo para isso, eu dedico o meu tempo maior nos estudos. Agora que eu tô de férias, vou dedicar meu tempo mais pro trabalho. E assim, eu sempre fui muito boa nisso, sabe? De saber alinhar muito bem essas questões. Nunca foi um trabalho para mim, por exemplo, deixar de sair um final de semana para estudar. Isso nunca foi um peso pra mim, né? Eu também nunca gostei muito de sair. Então, eu acho que eu já colocava o estudo como um meio de fugir, assim, um pouco da... A minha desculpa preferida. Qualquer coisa que os outros me chamam, eu falo assim, não, gente, eu tenho que estudar. Aí ninguém fica... É igual dor de barriga. Ninguém questiona quem tá com dor de barriga. Você fala, não, eu tô meio com a barriga ruim, não tá dando pra sair, não. A pessoa fala, não, é verdade. Ah, é mentira? Não, gente, eu quero estudar às vezes, eu quero fazer alguma coisa. Eu sou muito caseira. Mas é engraçado que nesse período de estudo também... a gente é muito solitário, né? Sim. Eu perdi muita amizade, assim, que eu conversava e tal, por conta disso. Porque a pessoa falava, sim, vamos sair? Não posso. Tem que estudar. Mas isso, assim, eu fiz um período muito vida louca de estudar, até ficar doente praticamente. Literalmente, na verdade, não figuramente mesmo. E... não deu muito certo. O Instagram, pra mim, foi a melhor válvula, assim, de escape de não ter uma depressão grave enquanto eu tava estudando para concurso. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, mas tá o dia inteiro. Gente, eu produzo conteúdo, eu não fico consumindo. Sim. Sim. Né? Aí diferente. tá a sacada. Eu Isso posso aí. aparecer umas 5 vezes no dia. Mas, sabe que horas que eu vou ver conteúdo das pessoas? À noite. Costumo, às vezes, antes de deitar, eu vou, vejo os stories, curto as publicações das pessoas. Eu acho que isso é legal também. Tipo, tenho seguidora que virou amiga. É seguidora tão assídua que eu não consigo não seguir elas. São pessoas que, né, se tornaram muito presentes. Então, eu vou lá, elas me mandam mensagem. Tem algumas... Tem meu WhatsApp. Então, assim, tem essa liberdade de conversar. Eu detesto o WhatsApp. Eu também gosto, não. Nossa, gente do céu. Se eu pudesse, eu ficava só com o Instagram. Eu ia desinstalar meu WhatsApp. Eu queria tanto fazer isso. É meu sonho. Agora, nesse momento, nesse dia, eu tenho 107 conversas não respondidas. Deixa eu ver o meu. Vamos ver. Vamos desafio aqui agora de quem tem mais conversas sem ler. Na onde que vê? Vamos. Na onde que vê isso? Aqui, ó. Nesse daqui, ó. 76. Meu 107. Ganhei. Truco. Tô Ganhei. insatisfeita com isso, porque eu sou... E o povo vai voltando. Eu falo para minhas amigas, quer falar comigo? Me liga na hora do almoço por vídeo, eu vou fazendo comida, ou na hora da janta a gente vai conversando. E a gente conversa, sim. Mas, obviamente, você perde muito coleguice. Sobrevive os amigos Os amigos mesmos. de verdade. Porque entende. E tanto assim, que amigo, né, não é aquele que fica todo dia conversando. Não. A minha amiga, eu tenho uma amiga que é a Luana, a gente conversa assim, cara, de 3 em 3 meses, tipo, sabe? Não é aquela coisa, mas ela também trabalha, eu entendo super o lado dela, ela também me entende. E assim, mas a gente sabe que se precisar, pode ligar, que a gente vai tirar um tempo, sabe? Eu tenho acho uma que amiga, isso. sim, que é a Natália, né? Ela terminou a faculdade, teve 2 filhos, então, assim, a gente quase não tem tempo de se falar, mas quando a gente se fala ou se vê, parece que a gente falou o dia inteiro. Mas eu já tenho outra amiga, que é a Laiane, que inclusive ela vai ver esse vídeo, que se eu não atender ela me manda mensagem me Fica xingando, chateada, fala assim, eu não vou mandar mensagem mais pra você, fica emburrada. E ela estuda. Aí o que a gente faz? Pra eu poder atender as expectativas dela, e aí, porque ela gosta desse contato, mas assim, aí eu coloco o celular lá em cima da pia, enquanto eu tô fazendo comida, enquanto eu tô no banheiro, quando eu tô banhando, eu tô com ela no celular, escutando aqui, amiga, vestindo roupa. Então, assim, a gente se encaixa. Sim, sim. É muito bom, porque cada um tem sua particularidade, né? Tipo, mas a Natália já não tem essa necessidade de conversar todo dia. A Laiane tem. E mesmo com a vida do estudante, eu aconselho muito isso pra quem tá estudando. Cara, tenta viver no meio do processo. Sim, com certeza. Porque senão você não consegue. Porque Pelo o caminho é menos longo, um dia né? na semana, né, Sim. cara? Tirar e... Não vou ver nada de estudo. Eu sou descansar. muito assim. O domingo O era domingo sagrado. meu também. Eu não... O meu domingo é pra eu fazer... Eu acordava tarde no domingo. Fazer nada. Só que antes eu tinha uma autocobrança em relação a isso. Tipo, nossa, eu Sim. me crucificava. Eu também. Todo mundo tá estudando e eu tô aqui desperdiçando tempo. Só que não é. Você revigora, assim, sabe? Renova as forças e aí você consegue voltar com tudo na segunda-feira e meter bronca. Sim, com certeza. Eu também tinha isso comigo. Por que a gente se cobra desse tanto, né? Ai, não sei.
Gente do céu, eu falo que ninguém nunca precisou me chamar a atenção, nem me ensinar a fazer um trem bem feito. Eu mesmo, se eu não faço, eu quase morro. Cara, desse jeito. E na escola, por exemplo, minhas notas eram, assim, muito boas, sabe? Minha mãe nunca precisou falar pra mim estudar, eu sempre estudava. 2. Então, é muito engraçado isso, porque tem gente que tem tudo, né, cara? E quando eu falo tudo, é assim, num sentido de tem apoio, tem dinheiro, tem, assim, uma condição de fazer realmente o que ela quiser e não aproveita. Não aproveita nada. Eu conheço pessoas que, já diz o ditado, tem a faca e o queijo na mão. E simplesmente ignoram tudo, não quer saber de nada, não quer saber de futuro. E a gente que, né, super numa perspectiva de, não, lá na frente vai dar certo. Mas tem até uma música que eu sou apaixonada, vou até colocar aqui, não a música, né, gente? E ela fala a resiliência da tribo da periferia, né? Adoro. Ai, gente, eu amo! Eu amo tribo da periferia! Eu me identifico! Não, aí vai aquilo, né? A carinha... Não, Quando a vai carinha ver- de burguesa e o gosto é de rap, hip hop. Gente Adoro. do céu, nada a ver. Quem vê eu assim, nem vê meus gostos. Eu sou a pessoa mais eclética. Eu começo Cara, a limpar isso é a de casa, eu venho, escuto banda Deja Vu, DJ, Juninho, Portugal. Coloca aqui nos comentários se Essas você são as também é assim. melhores. E aí depois eu venho, coloco Nando Reis, eu vou lá pra MPB, coloco Sandy Júnior e sofro com as músicas da Sandy. Depois eu coloco Gustavo Lima, depois eu venho pra forró, depois eu venho, termino com hino. Gente, sério! Meu Deus! Mas aqui, voltando na música Resiliência da Tribo da Periferia, ele fala assim que o melhor peixe é o que você pesca, né? A melhor caça é a que você caça. E tem a ver com isso, de ter o queijo e a faca na mão e as pessoas não darem valor. Eu acredito que é igual assim, quanto mais tempo livre de estudo você tem, menos você estuda. Verdade. Porque sempre que eu converso com pessoas que foram aprovadas mais rapidamente, seja em concurso, seja em medicina, eram pessoas que tiravam uma parte do dia para trabalhar. Pessoas que tinham vários afazeres. Hoje, uma amiga minha me mandou um testemunho de uma mulher de 32 anos que passou em medicina e estava estudando, focada, e estava com aquele peso, a idade e tudo. Conseguiu agora, depois de um tempo estudando. Então, eu acredito que, quando o pessoal fala é uma fila, eu acredito muito nisso, que é uma Sim. fila. Total. Só que você não dá pra você dormir na fila, né? Tem aí esse contradizer, né? Você não precisa acelerar, né? Mas você precisa continuar. Você precisa Mas da caminhar. mesma forma, você não pode achar que se você pode ir de 80, vai de 80, não vai de 50. Sim, se você... Sharon, mas eu tenho 10 horas livres. Então, estuda. Então, estuda. Mas eu tô falando, se você tem que trabalhar, não fica também assim, se comparando com quem tem um dia livre. Se compara com quem tem o mesmo tanto de horas que você. Ou até menos. Ou até menos. Se é pra comparar, compara, se iguala. Cara, total. E eu via isso por eu não ter internet, não ter notebook, Nossa, não isso ter foi a nada. melhor coisa pra você. Cara, eu falava assim... Eu tô fazendo o meu melhor com as ferramentas que eu tenho, sabe? E isso que fazia diferença pra mim, assim, não ficar depressiva, não ficar me comparando. Mas o legal é que você não se cobrava por não ter as ferramentas. Não. Eu já me cobrava. Esse foi o meu maior erro. Eu me cobrava por não ter um cursinho. Eu tava estudando, todo mundo estudando com G7, MED pra concurso, e eu tava lá. Aulas do YouTube aleatórias. Tipo, pegava o edital, baixava, imprimia e falava lá, tipo penal. Meu Deus. Aí eu ia lá no YouTube e colocava tipo penal lá. Nossa, colocava lá, sei lá... Você ia pelos assuntos pelos já ia assuntos pesquisando. do edital. E quando não tinha um assunto? Aí eu ficava Aí você sem ficava estudar. perdida. Ficava perdida. Então, assim, eu me sentia muito culpada por ser pobre e saber que tinha gente que tinha tudo e sabe? E eu ia disputar com... Não tinha igual o Enem, que eu Sim. disputo com quem é de escola pública. Assim, aí não é ao mesmo tempo. Né? Porque hoje a gente fala que o pessoal fura esse processo aí. Fura, Que o que eu total. conheço de gente que estuda em colégio público, tipo, principalmente colégio militar, e estuda de manhã e faz cursinho, um dos cursinhos mais Mais caros daqui de Goiânia, Sim. só pra ter cota, o povo... Mas é pra você ver, né? Corrupção tem em todo lugar, né? Tem. Começa aqui, ó, no povo mesmo. E aí foi exatamente isso. Eu falava assim, como que eu vou concorrer com gente que tá estudando com os melhores? Eu não tinha dinheiro pra comprar um livro. Eu tinha um livro, pra você ver, nós tava estudando esse ano. E até o final, eu comprei meus livros. Esse ano eu comprei livro mesmo, meu. Mas até ano passado eu estudava com um livro que tava lá, 2007. Gente, Código Penal atualiza toda hora. E eu tô lá estudando com um livro lá do Fernando Capês, de 2007.
É igual, eu comecei a estudar pra medicina e eu fui estudar com o quê? Com os livros que eu tinha. Eu, graças a Deus, guardei alguns livros do ensino médio. Parece que Deus, ele escuta. Tava lá na minha mãe, livro de química, de geografia, de história, de biologia. Aliás, meus livros de biologia estão incompletos, porque eu emprestei, não empresta livro. Se tem um trem que você não empresta, é namorado, marido e livro. Não empresta livro. Eu emprestei um livro pra menina no terceiro ano, Sônia Lopes, de biologia. A professora tinha me dado volume 1, 2, 3. Aí eu emprestei o livro pra menina. A menina nunca mais me devolveu. Nunca mais. E o pior é porque esses dias eu descobri que ela é colega de uma amiga minha. Eu fiquei com vontade de voar no pescoço da menina. Ela vai ver isso. Assista isso, por favor, devolve meus livros, que eu tô precisando deles. E o biologia não mudou, não. Mas é muito engraçado. Amiga, as pessoas te fizeram perguntas na sua caixinha de perguntas. Eu também abri e me fizeram também. Então, vamos responder as perguntas aqui. Eu vou escolher... Nossa, você já respondeu as perguntas, uma das perguntas aqui que eu queria, que era como... Não, mas você não respondeu como. Tá. Como conciliar estudos e trabalho? Temporalizando tudo. Tipo, tenha um cronograma, cronometre seu tempo. Tal horário eu vou acordar, tal horário eu vou dormir. Durma bem, mas... sempre tenha uma rotina, entendeu? Eu vejo muita questão da procrastinação e de não dar certo de fazer alguma coisa por não ter o tempo. Por que não tem o tempo? Porque a pessoa não sabe organizar o seu próprio tempo. Então, eu acho que isso é o principal, entendeu? As pessoas faltam organização. Tá, vamos lá para a segunda pergunta. Deixa eu abrir aqui. Você já se sentiu depressiva nos momentos mais intensos de estudo? Já, né? Já, com certeza. Gente. Hoje não. Hoje eu acho que eu lido muito bem, sabe? Mas antigamente, quando eu não entendia o que Deus tinha pra minha vida e que eu tinha que esperar pra receber, eu me sentia muito depressiva. Eu já tive depressão, na verdade, né? Uhum. Já fiquei mais de mês de cama, tipo, não queria fazer nada. Mas isso também foi antes de começar a estudar. Mas assim, quando você entende que é isso que você tem que fazer, que demora, não é algo que vai ser do dia pra noite, é algo demorado, é algo solitário, é algo difícil, vai dar trabalho mesmo, vai ter dia que você vai querer desistir, mas quando é pra você fazer aquilo, não tem como, cara, não tem como, é que nem você falou, você desistiu de fazer o concurso, né, mas a medicina continua aí, porque é isso que você tem que fazer, entende? E quando eu já perguntei várias vezes pra Deus se era realmente isso, se não era coisa da minha cabeça, sabe? Já chegaram pessoas de mim falando, Thaís, cara, não é coisa da sua cabeça, não. Nossa, já orei muito também. Que você pôs isso na sua cabeça e é isso. Eu falei, cara, será, Deus, que é realmente? Será que eu tô tão focada nisso que eu não tô conseguindo olhar pras outras coisas ou sei lá. E aí Deus fala muito no meu coração que não, sabe? Que ele fala pra mim, tipo assim, olha pra trás, olha o que eu fiz. Você tá perguntando isso pra mim pra quê? Você tá escutando o mundo e não tá me escutando? É verdade. E só confia, sabe? Deus entrega as coisas na hora certa e no momento certo, sem pestanejar. A gente só tem que confiar aí. Porque, querendo ou não, tudo é pra gente que quer alcançar um futuro, assim, principalmente fazendo o que a gente quer. É como se você estivesse no escuro e andando. Você não sabe onde você vai pisar, você só vai. Sabe? Porque a fé é isso, né? A fé é isso. Você Você tirou as palavras da minha boca. Exatamente. E quando você tem isso no seu coração, você só vai. Tá. Não tem como, né? Você falando aqui, eu tava até me emocionando aqui, porque exatamente, eu lembro que eu falei as minhas orações antes de desistir do concurso, eu não tinha... Eu acredito que o fato do meu testemunho, inclusive, se você quiser saber, tem lá no destaques do meu Instagram, né? Tá lá, @forteestudiosa, tá lá no destaque Medicina 1, 2 e 3. É quase uma Netflix, dá pra você tirar, tipo, um dia pra você assistir. E aí, foi isso. Acho que Deus me salvou. Porque eu orava assim, Deus, no último ano eu só falava assim, Deus, muda minha história. E falei, Deus, se não for ser da sua vontade, tira do meu coração a vontade. E saiu. E eu fiquei perdida quando saiu. Foi antes de ter a proposta de fazer medicina, a oportunidade de fazer medicina, estudar, né, pro vestibular de medicina. Saiu. Aí eu comecei a não ter mais alegria. Eu não comecei a olhar com os olhos que eu olhava. Parece que não tinha mais sentido. E aí eu comecei a desesperar. Porque eu falei, como assim? Até
um tempo que eu comecei a estudar pra medicina que Deus pegou e falou assim, você não... E eu questionei, Deus, mas como assim? Eu era tudo que eu mais queria e depois eu não queria do nada. Deus falou, não é do nada, você orou. Você pediu, né? Sim, eu pedi, né? Só que tem coisa que Deus responde tão rápido, né? Deus, tem coisa que você responde A gente quer um letreiro com luzinhas Deus, neon. eu sou sonsa. Se for pra me avisar que coloca sinais, lâmpadazinhas assim de Natal, tic-tic-tic, assim, tudinho. E vamos lá. Como você estuda hoje? Tá, hoje eu estudo totalmente pelo YouTube, né? E por YouTube, cara, é isso. Hoje você não tem nenhum cursinho? Não, hoje não. Por quê? escolha? Por escolha, foi. Até o momento, sim. Uhum. Não sei como que vai ser no início do ano, que eu, né, se eu tô esperando também a questão das notas saírem, mas eu vi que o cursinho, de um certo modo, ele tava me travando. Tá, por quê? Porque eu queria fazer tudo o que tava ali no cronograma deles e não aceitava a minha realidade. Por exemplo, tá aí, você não tem 24 horas do dia pra você estudar, porque certos cronogramas de cursinho são total Impossível, né? impossível. Então, aquilo ali eu via como uma comparação mesmo e me afetava, porque eu pensava assim, cara, tem gente que tá conseguindo fazer isso aqui e eu não. Então, eu tô pra trás. E aí, isso acabava um pouco comigo e me desmotivava ao invés de incentivar. E aí, eu parei de... Assim que finalizou o cursinho que eu tinha, que era, aliás, muito bom, que é o único que eu indico pra todo mundo que quer estudar pro cursinho, que é o Ferreto. É o que eu sou assinante. Cara, ele é assim, ele é o mais parecido com o Enem. Ferreto, se você quiser, né, me patrocinar, segue lá no Instagram. Não, mas foi. Eu gosto muito eu gosto da plataforma deles. Eu gosto da organização deles. Propaganda gratuita aqui, gente. 2 pessoas patrocinam a gente, né, amiga? É mesmo? Mas, nossa, pelo amor de Deus. Logo ela tem 100 mil seguidores, ela atrai muita gente pra vocês. Ferreto, tô aqui. Mas eu gosto muito porque eu acho mais humanizado. Tem lá, né, 36 semanas, 22 semanas. Você consegue adaptar. Eu tive um desempenho do Enem esse ano que eu acredito que a minha nota não seja suficiente para passar em medicina. Mas para quem estava estudando há pouco mais de 3 meses e foi com o cursinho do Ferreto, eu falei, caramba, tirei uma nota que estava, né, perto de nota de quem estava estudando já para o vestibular, tinha muito mais tempo que eu. Então, assim, eu fiquei, olha, tô no caminho certo. Esse é um cursinho que eu não vejo tanta enrolação. Porque, igual você falou, nos outros tem uma enrolação e neles é muito direto. Eu não vou citar nomes, mas tem um cursinho que eu fiz, por exemplo, que, cara, o nível dele, não é que ele era ruim, mas o nível dele de ensino era muito básico. Uhum. E querendo ou não, pro Enem, você já tem que estar um nível bem em cima. Olha, falando em Enem, teve uma pergunta específica aqui, ó. Ixa. Ó, peraí. Deixa eu achar. Você acha Enem ou vestibular de particulares mais fácil pra medicina? Não, particular, né? Vestibular de particular. Aí não tem o que falar aí. Porque tanto que os vestibulares de particular, eles querem que você entre. O Enem, ele não quer que você entre. Parece que você tá lutando contra o sistema, né? Você tá lutando Eu contra acho que o o sistema. Enem, o que me mata é o tamanho das questões, porque não é só um teste de conhecimento. Não. É um teste de se você vai dar conta de terminar a prova. Por exemplo, a prova que eu fiz do Enem agora, do segundo domingo, que foi de exatas, né? Foi de ciências e tecnologias lá. Eu não consegui responder 30 questões. 30 questões eu não consegui. Eu chutei e errei as 30. Se tem alguém mais ruim de chute que eu vou te falar, viu? Mas eu chutei assim, amiga, foi sem ler. Não consegui, não deu tempo, né? Porque eu já vinha, assim, um tempo sem fazer simulado de questão de concurso e tal. O primeiro dia que foi português, foi humanas, exatas, eu foquei em matemática, eu não consegui fazer a prova de física. Eu fiz o quê? Umas 3 questões de físicas, porque eu tinha classificado aquela questão de bater um olho na prova e colocar fácil, médio, difícil. Eu faço isso. Aprendi isso com uma amiga minha, inclusive, que é essa que mora na Paraíba, que é exatamente isso. Então eu abri, e também com a minha irmã, ela faz isso também. Classifiquei as de matemática lá, que eu achava que era fácil, as que eu achava que era média, as que eu olhava que era gráfico não, que era de geometria, eu já colocava difícil, porque eu não tinha estudado essa matéria e nunca estudei no colégio. E aí eu coloquei
coloquei assim. E eu só respondi umas 3, 4 de físicas, o resto não. Química, eu respondi uma, que era daquele anel benzeno lá, benzênico. Sei. O resto, não respondi. Foi só assim, ó, marcando direto no gabarito. Só Jesus na causa, viu? Então, de tempo de estudo que você tava falando, né? Você estudou uns 3 meses antes do Enem, né? Foi. Assim, a gente fala 3 meses antes pro Enem, né? Sim. Mas antes você já vinha estudando pra concurso, querendo ou não, Sim. pega algumas Nossa, coisas, né? Eu aprendi a estudar estudando para concurso, né? Eu Uhum. falo que eu comecei a estudar para concurso saber nada. Saber bosta nenhuma. E aí eu vim caminhando. Hoje eu sei estudar. Então, assim, Uhum. eu consegui estudar em 3 meses pontos estratégicos. Eu sabia, eu falei, olha, português eu já estudava, então eu não vou estudar. Vou estudar redação. Nossa, na verdade, eu estudei redação 1 mês antes. Porque eu paguei um professor, né, que tem um cursinho que, inclusive, eu gosto muito, que ele me ensinou a fazer a redação. E me ensinou em 1 mês, eu tive 4 aulas, fiz a redação. Se eu não tivesse escrito tanto índios, eu foquei muito no índio. Minha redação do Enem foi assim, Sério? E eu não falei nenhum, só falava assim, povos tradicionais. não, mas a melhor coisa que você fez foi falar povos tradicionais. E a irmã também falou os povos tradicionais. E eu, o índio! Lasquei Constituição, taquei Constituição aqui, que olha aqui, tá falando que o direito do indígena e não sei o quê. E aí eu venho com... O que eu usei, gente? Eu usei um livro também que falava sobre índio também, que agora eu não vou lembrar lá. Coloquei o autor e taquei a Constituição e isso. Por fim, minha filha, minha redação vai ser do índio. Oremos, Deus, pra que eles não falem que... Vai dar certo, vai dar certo. E aí, que nem eu tô te falando do tempo. Porque, às vezes, eu, por exemplo, tô 3 anos estudando, né? Se for pra contar assim que eu saí do ensino médio. Só que 1 ano foi basicamente pra mim começar a adaptar com tudo, né? Que eu vivia na minha casa, tipo, de rotina pra adaptar os estudos. E aprender a estudar realmente, porque eu não sabia. Essa é a média mesmo. E aí, o que eu vejo? Eu vejo que às vezes a gente se cobra tanto numa questão de tempo, né? Que a gente quer passar naquele ano, aquela vez, naquela prova. E a gente deixa a emoção subir mais do que o que precisa ser feito. Por exemplo, você tem 3 meses e você foi muito bem. Você foi muito bem pelo tempo que você tem de estudo. E eu sigo uma pessoa que ela tem 5 anos estudando. E assim, ele é craque. Ele é craque mesmo, assim, total. Tanto que a última prova dele do Enem, ele tirou 770 de média. Uau! De média. Meu Deus, gente... Pra vocês que tá assim assistindo, falam, nossa, mas só 770? Gente, 770, pra você tirar 770, você tem que ter ido muito, mas muito bem toda a prova. E aí, como ele tem as certas escolas que ele pretende ir, né, as faculdades, ele não conseguiu. Porque eu acho que ele é de São Paulo. Então, querendo ou não, as médias de corte são altíssimas, tipo, acima de 800. Aqui já dava, né? Aqui já dava. E aí, eu até vi um stories dele falando que esse Enem ele foi pior do que o outro. Olha. E estudando mais 1 ano, né? E o cara é muito bom. Eu vejo ele fazendo os simulados, ele mostra e tudo. E pra você ver, ele comentou que no primeiro dia ele sentiu... Aliás, no segundo dia do Enem, é como se a emoção e a ansiedade tivessem tomado conta dele, né? Uhum. E o que eu vejo? Eu fui fazer a prova em Mato Grosso esse ano, vestibular de lá. E, tipo, eu tava acertando muito em casa, sabe? Sabe como que... Eu achei muito que ia ser pra mim aquela prova. E eu fui e tal. Só que um dia antes eu dirigi, tipo, 6 horas de viagem. Cheguei lá pra dormir, basicamente, pra fazer a prova no dia cedo. E aí, som alto, tipo, dormi com o som alto que o vizinho tava tocando. Não dormi, né? Não dormi. Já junta ansiedade com a prova, né, querendo ou não. E aí, cara, foi a primeira vez, assim, que eu senti a ansiedade na pele durante uma prova. Eu peguei a prova e a primeira questão que eu abri, eu tinha feito ela em casa. E sabe aquela sensação assim, cara, é essa? Só que na mesma hora que eu falei é essa... O tema da redação era, tipo, topíssimo. Nossa, eu sabia tudo, assim. Mas sabe quando você olha e fala assim... Cara, parece que eu sei tudo, mas ao mesmo tempo parece que eu não tô sabendo nada.
sabe? E aí isso começou a tomar conta de mim. Eu chorei durante a prova, tipo, lá no meu Isso cantinho, aconteceu né? comigo na prova do Mato Grosso do Sul, quando eu fiz a prova de delegado. Eu cheguei num certo nível da prova que eu tava tão... Eu fui de ônibus também, fiquei no hotel. Gente, eu nunca... Parece que se eu tivesse ficado no motel, eu tinha ficado mais confortável do que no hotel que eu fiquei. Gente, ainda bem que eu levei lençol e coberta dentro do ônibus, que foi o que eu dormi. E assim, eu cheguei na prova tão mal, que eu lembro que eu tinha coisa que eu falei, não, eu estudei isso aqui, só que eu não conseguia. Eu comecei a dar uma crise de choro, me deu dor de barriga, fiquei metade da prova no banheiro, metade da prova chorando, metade na prova chorando, metade na prova do banheiro. Foi a minha pior prova. Não, e aí no início dessa prova, uma menina levantou e falou que não queria fazer mais. Simplesmente, ela levantou e falou que não queria fazer mais. E aí eles falaram, ó, você tem certeza e tal, você tem que assinar um termo de desistência e tudo mais. Ela falou, não, eu quero sair. E aí passou um pouco, eu não sei se eles conversaram com ela lá. E aí já fica aquela tensão na sala, né? Tipo assim, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí passou um pouco, eu não sei se eles conversaram com ela, ela voltou e decidiu fazer a prova. Então, tipo assim, só desse acontecimento, todo mundo já ficou, assim... Abalado. Né? E aí, cara, na hora que eu olhei e eu vi que a prova, na minha cabeça, estava muito fácil, parece que era a minha vez... No mesmo momento já começou a ansiedade. E pareceu justamente assim, você sabe, mas... sabe aquela sensação assim... Tá, como que eu vou explicar? Você sabe tanto que nessa prova aqui agora, então você tem que dar o seu máximo e se você não der, você é burra. Foi tipo isso que eu senti, sabe? Uma pressão desnecessária. Uma pressão na hora, assim. Se você não souber isso aqui, Thaís, então pode voltar pra casa e desistir, que você não sabe mais nada disso aqui, não. E aí, nisso, nossa, chorei e fiquei tremendo. Tentei me recompor pra fazer, mas minhas gotinhas ficou lá na prova. Lá. A prova banhada a lágrimas. Banhada a lágrimas. Mas foi a primeira vez e foi a sensação mais ruim que eu já tive, assim, de experiência de prova. E foi a prova que eu fui mais ruim na minha vida. A minha do Mato Grosso do Sul também foi a minha pior prova. E eu tinha a sensação que eu sabia, mas eu não Exato. conseguia desenvolver na prova. E pra você ver o tanto que é intelectual. É o psicológico, né? É. Gente, você tem... É o que manda na prova. Vamos lá agora para algumas perguntas. Nós estamos aqui quase iniciando o mês de dezembro, né? E eu vou te perguntar quais são os seus propósitos para 2023? Propósito para 2023. Cara, assim, eu tenho vários, na verdade, né? Apesar que tem uns que é, assim, bem básico, mas eu considero. Por exemplo, em 2023, eu quero passar pra medicina, óbvio. É o propósito, Deus. É o primeiro. Oh, Deus, tô falando aqui, escuta. Passar pra medicina sempre é o propósito de todos os anos, né? Amém, que Deus faça a vontade dele. Amém, Senhor. Onde nós concordar, 2 ou mais concordar, realizar. Então, bora concordar aqui. 2023, pretendo morar sozinha, sabe? Eu vivo, assim, eu sou muito grata por onde eu nasci, toda a experiência que eu tive, mas eu acho que tá no momento de ter algo a mais, sabe? De expandir. E eu não sei pra onde que eu vou ainda. Tô esperando, assim, uma clareza e tudo. Mas eu pretendo, sim, ter essa experiência de morar sozinha, de resolver minhas coisas, sabe? De ter o controle, assim, total. Porque isso também é uma... Às vezes você acha assim, mas aí ela vai morar sozinha, aí como que ela vai fazer? Ela vai ter casa, vai ter, né, tipo, as responsabilidades. Só que eu acho que eu preciso assumir isso, sabe? De mais responsabilidade mesmo. Pra ter, talvez, mais uma coisa pra falar assim, Thaís, você tem que dar seu máximo. E outra coisa, o seu máximo em relação aos outros, numa perspectiva de você é uma pessoa que hoje tem as suas responsabilidades e tem que fazer as suas coisas na medida que você pode. E querendo ou não, morando sozinho também, você tem uma certa liberdade a mais. Por exemplo, você pode acordar a hora que você quer, que não tem barulho pra você estudar. Você pode dormir também ao horário que você quer. Enfim, tem essas coisinhas. Acho que é o sonho de quase todo mundo, né? Morar que um tempo estuda, sozinho. né? Principalmente quem estuda. Sim, porque você não quer interferências, né? Que eu quero expandir a empresa, né? Que seja
a GR8, montar outros negócios, não sei. Eu acho que de fato é isso. É empresa, meus negócios, morar sozinha. Tudo, né? Isso. E independência. Construir sua independência. Exato. Né? E agora vamos fazer um bate-volta aqui com a Thaís para finalizar o nosso podcast. Que, gente, passou tão rápido. Foi tão bom, né? Nossa, que a gente nem tem viu. só 10 minutos de conversa. Não, olha aí. Ixa. Aleatório, assim, a gente vai no assunto, volta. Sabe nem o que tá falando. Gente, é muito bom quando assim... E pra vocês que não sabem, eu e a Thaís, a gente ficou amiga pelo Instagram. Foi, gente, a gente nem contou, né? Não, a gente nem contou isso. Gente, olha vocês esquecendo as coisas. Mas o que aconteceu? Vou contar pra vocês aqui antes de começar esse bate-volta. Foi no Explorar, um dos seus posts. Eu gosto muito de post estilo Twitter. E eu fazia lá no início. E eu vi, eu falei assim, nossa, gente, tava com vontade de voltar a fazer, gostei. Eu tinha esquecido que no Twitter... Na verdade, eu fazia no Canva o estilo Twitter. Ah, sei. Eu não publicava no Twitter. Uhum. Eu falei, então publicar no Twitter já vem prontinho, não precisa do trabalho que eu tenho que fazer no Canva, vou publicar no Twitter. Aí eu entrei no seu perfil e fui lendo algumas coisas. Gostei, fui com a sua cara. Peguei e comecei a seguir. Aí eu mandei mensagem, falei tipo, nossa, estuda pro vestibular de medicina, não sei o quê. E aí, pronto. Aí, Amigas pronto. agora. Amigas. Então, bora lá agora. Eu vou fazer assim. Eu vou te falar uma palavra. Ou duas, né? Tem umas aqui que são duas. E você me fala o que isso representa pra você. Ou você responde já. E uma palavra também. Precisa não. Pode ser do jeito que você quiser. Tá, vai. Pronta? Então, bora lá? 1, 2, 3 e... Deus. Ai, Deus é tudo, né? Eu acho que não tem nem como falar assim, exemplificar em uma coisa. Eu acho que é tudo pra mim. Tudo que ele fala, eu tento acompanhar e eu quero fazer nessa vida aqui o que ele tem pra mim, sabe? Não é o que eu quero. Eu sinto essa necessidade pra mim. Acho que é tudo. Eu faço essa oração, então assim, é algo que, quando a gente fala de Deus, é tudo, né? É tudo, não tem como definir, né? Porque eu sempre falo que a minha oração é sempre essa. Deus, que meus planos, né, sejam os seus planos, mas se for para escolher entre os dois, se o meu for diferente do seu, escolhe o seu. Que os seus planos são muito melhores, seus sonhos são muito maiores do que os meus, e tudo que Deus faz é perfeito, né? Então não tem como falar que vai dar ruim. Então bora lá. Instagram é oportunidade. Aí eu sabia que você ia falar isso. Sério? É sua cara! Oportunidade. Instagram, assim, ele abriu várias portas pra mim, tanto em relação a conhecer pessoas, a ter realmente oportunidade de, sei lá, de vivências. Então, assim, é tudo, oportunidade, né? Conheci amigos, conheci namorado, conheci tudo de lá, então, é oportunidade. Nesse ambiente aqui do podcast, você tem duas pessoas maravilhosas que você conheceu pelo Instagram, né? Porque, gente, o namorado da Thaís está aqui acompanhando, o Lucas, e, inclusive, depois vai fazer um podcast com a gente também. Mas foi um namoro que aconteceu pelo Instagram e namoro à distância, né? E dá certo, né? Dá certo. Tá certo, com certeza. Gente do céu. E não é uma distância, assim, ela mora na fazenda e ele mora na cidade. Ou ela mora na fazenda e ele mora na capital. Quem dera. Conta aí, amiga, da onde que o Lucas é? Ele é do Ceará. E ela é daqui do interior de Goiás. O amor não tem distância. E falando em distância, a palavra distância. O quê? A palavra é essa? Pra tentar resumir? Distância? O que representa pra você? Ai, saudade. Também compromisso. Nessa relação que eu tô vivendo agora, né? Acho que é isso. Um medo. Medo? Não fazer o meu propósito aqui. Eu acho que é o meu maior medo. Duas. Eu acho que à noite eu penso assim, gente, se eu morrer e não fazer meu propósito na Terra, não tenho medo de morrer, eu tenho medo de morrer e não ter cumprido o que eu queria. E assim, quando eu falo propósito, claro, a medicina inclui. Sim. Total. Mas é num sentido, assim, de ajudar mesmo, sabe? Eu sinto essa necessidade. Na verdade, eu acho que o propósito, sim, vai uma opinião minha. Eu acho que o propósito de todo mundo, sem exceção de nenhum, é ajudar pessoas. Eu tenho isso comigo, sabe? Eu acho que Deus colocou a gente aqui num único propósito, um ajudar o outro.
E, claro, o propósito é ir pro céu. Então, é um ajudando o outro, sabe? E seja você médico, seja você pedreiro, sei lá, seja o que for. Você tem uma forma de ajudar o outro. Isso é com certeza. Então, acho que o seu propósito aqui é esse. Quando Jesus disse, né, pra gente ir pregar o evangelho é exatamente isso, é cuidado, é amor, né, porque os 2 mandamentos principais é exatamente esse, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Jesus pediu 2 coisas e envolve o próximo. Né? Então, assim, às vezes as pessoas falam, mas a minha profissão não cuida. Cara, se você é doméstico, você tá limpando uma casa, você tá criando um ambiente de descanso pra aquela pessoa. Se você é cozinheira, você tá... Gente, olha aqui, a gente tá comendo pizza que uma pessoa maravilhosa preparou. Fala assim, é um serviço menos. Não! Jamais! A gente vai comer uma coisa que a pessoa fez ali... Hoje nem abre, a pessoa fez com carinho. Porque ela falou assim, não, é importante... Né? É com carinho para aquela pessoa, para o nosso programa, mas é incrível. O cuidado com pessoas é o que mais me toca. E eu falo que se não for para mim ajudar ninguém, então não tô servindo de nada. É verdade. Porque se você servir só para você, não tá servindo de nada, não. Vamos lá. Medicina. Medicina? Ixi, também me pega de falar de... É uma coisa que a gente quer tanto que parece que não é tão fácil de explicar, né? Não é tão fácil de explicar assim, porque engloba sonho, engloba propósito, engloba Deus, engloba minha família, questões de também mudar de vida, cara, tudo, sabe? A medicina, eu vejo ela como um círculo, assim, pra mim. É como se a medicina estivesse ali e meu único propósito é entrar naquele ciclo, porque eu entrando naquele ciclo, eu vou fazer tudo o resto que tem que fazer. Entende? Entendo perfeitamente. É como se eu entrar na medicina, meu propósito vai ser cumprido, eu vou alcançar mais pessoas, eu vou conseguir fazer o que eu penso também de realização própria. Eu vou conseguir, assim, não falando só em questão de dinheiro, mas, assim, realização pessoal. Não, mas não tem como também, né? Tem coisa que a gente sonha... querendo ou não, o dinheiro é importante, Gente, as viagens, a Latam, a Azul, a Gol, eles não aceitam amor e carinho. Então, assim, o povo também tem uma mania de romantizar a pobreza, né? Sim, com certeza. Nossa, você que foi criado no interior, eu que vim, assim, de pais que são da fazenda, né? Que também são do interior. As pessoas romantizam humildade, não sei o quê. E eles confundem, na verdade, né? Sim. Eles acham que pobreza e humildade é a mesma coisa. É a mesma coisa, mas não é. Não é, né? de maneira alguma. Vamos lá. Um sonho. Você mexe que pode? Pode, é o seu. Cara, mas assim, num contexto geral, eu tenho 2 sonhos, assim, que eu acho que são os meus... principais. Quando você fala com alguém sonhador pra poder escolher um sonho, ele fala assim, olha, eu vou te falar o seguinte, eu vou falar os meus... Minha lista de sonhos, aí você resumir aqui, ser médica e meu outro sonho é ter família. Tipo, esses 2 é o principal, assim, pra mim. E vindo de uma mulher tão nova, né, tem 20 anos... A gente não fala menina porque é tanta responsabilidade, é tão responsável, tão batalhadora que eu acho que não consigo. É muito mulher, zona mesmo. Mas hoje as pessoas não querem família, né? É triste. É triste. É triste como as pessoas elas deturparam a imagem da família hoje, né? Sim. Porque eu não consigo imaginar assim, uma vida sem família. Eu não sei você, mas tudo que eu faço hoje é para que meus filhos... Né? Sim, é tipo assim, é pra vocês. Eu e o Samuel, a gente fala assim, esses meninos vai ser filho de uma égua. Pô, que inferno. Falei, que povo privilegiado que vai ser esses meninos, gente. Que eu tô estudando, trabalhando pra eles terem uma vida tranquila, uma vida, né, melhor. Mas também pra que eles tenham oportunidade. Eu quero que esses meninos tenham conhecimento. Quero que eles sejam leitores, assíduos, que sejam, assim, pessoas... Eu não sei, eu cresci ouvindo assim, estuda, né, literalmente, que a caneta é mais leve que a pá e tudo, mas eu acho que eu quero passar para os meus filhos empreendedorismo. Eu também. Você também? Eu não quero colocar na cabeça deles, porque isso foi colocado na minha mente e foi muito difícil para eu poder quebrar isso, porque, por exemplo, eu deixei TikTok, que eu poderia ter feito o TikTok para aquilo que era parecido comigo, eu não precisava abandonar ele, mas eu falava, isso aqui é fora dos meus estudos, então, paf. Mas sabe o que é? As pessoas, elas tentam separar as coisas. Sim. Eles acham que quem estuda, só estuda. Não pode empreender. Não.
E quem empreende ou trabalha também é longe disso tudo, entendeu? Hoje você vê muito na internet as pessoas falando, cara, você quer ganhar dinheiro? Não estuda. Tipo, Verdade. né? Então fica uma Não coisa faz separada. faculdade, né? Porque Sim, estudar, eu acho que o sim. empreendedor estuda muito mais do que uma pessoa que faz faculdade. Estuda. Todo dia aprendendo alguma coisa. Né? Vamos lá. Comida preferida. Carne assada. Churrasco. Gente, falou que todos os homens Cara, desse da estúdio roça, aqui... Você vai falar o quê? Nossa amiga, minha comida preferida é arroz, frango assado, angu de milho, quiabo, abóbora madura com jiló. Ai, eu gosto de jurubeba, gueroba. Mas a comida preferida é carne, né? Carne. É carne. Não, eu fui fazer a prova em Rio Verde, nem te contei. Cheguei lá, fui no restaurante almoçar. Cheguei lá, milho, arroz, comida muito bem feita, deliciosa. Aí eu cheguei não vi carne. Aí eu cheguei no rapaz e falei assim, moço, não onde ficam as carnes? Aí ele falou assim, o restaurante aqui é vegetariano. Eu queria morrer, você não tá entendendo. Eu falei, não, tudo bem. Ela falou assim, você quer que eu frito um ovo pra você? Eu falei, não, pode deixar, tudo bem. É porque eu não sabia. Foi fazer a prova leve. Foi realmente, mas foi bem, foi bem. Oh, foi ótimo. Maior qualidade da Thaís. Ai, determinada. Tipo, eu não desfaço, não. Quando eu quero uma coisa, eu posso... Tá muito distante de mim, mas eu busco. E eu agora, né, encerrei esse daqui, porque esse que eu quero deixar agora por último. Mas só falando aqui que eu esqueci de um detalhe muito importante. Gente, você dirige trator. Dirige tudo. É uma agrogirl. Quando eu passar, eu quero escrever assim, ó, medicina e roça. Quero pôr assim. Ótimo! Gente, tá vendo? Ó, já vai, em nome de Jesus, vai acontecer rapidinho essa escrita nesse braço aí. Mas eu acho muito massa. Porque não tem como ser patricinha, né? Não. Eu já tentei. Não, eu acho assim... legal, sabe? Acho bonito de ver. Mas, cara, eu não consigo, sabe? De verdade, Na verdade, eu acho meio fútil, na verdade. Eu gosto também de mulherão, sim. Eu gosto de mulher mais bruta. Sabe, eu não... Eu gosto de ser assim. Por exemplo, claro, a gente também não pode colocar, né, tipo, uma pessoa que tem uma elegância maior como... por exemplo, que destrata as pessoas, enfim. Sim, não, tem pessoas de todos os tipos, né? Tem a pessoa também que é mais... que veio da roça e destrata Mas as pessoas. você gosta de ser assim? Cara, eu gosto. Sabe, eu não tenho enjoo. Na minha casa, por exemplo, eu ando descalço. Cabelo solto o dia inteirinho. O dia inteiro. Eu pareço índio. Ó, falando da redação do Enem. Gente, tipo assim, pra mim prender o cabelo com a caneta, tem que ser assim, tá muito calor e... Cara, mas eu não sei você. Eu acho que comigo foi porque desde pequenininha já tive cabelão. E aí, quando eu prendo, dói. Dói, minha cabeça também dói. Então, é assim, entendeu? Cabelo solto. Cabelo bonito é pra mostrar mesmo. Seja qualquer tipo de cabelo, seu cabelo aí é liso, cacheado, ondulado, deixa seu cabelo pra jogo. E agora, recado, que eu quero que você olhe pra câmera e deixe um recadinho pra sua família e pros seus amigos. Pra minha família e pros meus amigos? Esse primeiro é. Tá. Primeiro, família e amigos. Eu quero dizer que eu sou muito grata por ter vocês na minha vida. Tanto meus pais quanto os meus amigos. Sou muito grata tanto pelos conselhos quanto pelas broncas. Por acreditarem em mim. Por nunca duvidarem do que eu posso ser, né? Se hoje eu tô aqui gravando esse podcast aqui é porque eu não desisti. E eu vou honrar vocês ainda. Vou tanto conseguir passar em medicina, porque eu não vou desistir. Tanto prosperar em outros quesitos também. Então, amo vocês. Um beijo. E agora, eu quero que esse realmente seja aquele momento que vai inspirar as pessoas. Porque eu falo que quando eu criei esse podcast, foi muito engraçado, que eu tava de Covid, na cama, 20 dias. Nossa, mas eu fiquei ruim. Mas foi bom porque... Foi bom de ter Covid, porque foi logo depois da prova do Rio de Janeiro e eu tinha sido reprovada. Foi o momento perfeito pra mim curtir minha depressão. Mas não é Covid. Chorando. Covid faz chorar. O Covid faz eu ficar no escuro chorando. Foi, gente. Eu entrei no processo de depressãozinha, assim. Fiquei um mês muito ruim. Mas foi na cama, de cama. Tava muito mal mesmo. Minha cunhada veio, aplicou soro em mim, que ela é enfermeira.
E não sei se foi um momento de delírio, mas não foi, né? A gente que acredita em Deus sabe que Deus dá uma visão. E Deus pegou e falou assim, eu não conseguia mexer no celular. Mas isso aí tem a ver com Covid mesmo. Eu tava com muita dor de cabeça e nada passava minha dor de cabeça. E eu não conseguia ver luz nenhuma do celular. Nem ouvir nada, minha cabeça tava explodindo. E aí eu peguei e falei assim, Deus, eu não sinto que eu tô fazendo a sua vontade, sabe? Não tô fazendo algo que seja minha cara. Eu quero fazer algo que seja a cara da Shelly. E aí Deus chegou e falou assim, por que faz um podcast? Quando eu falei, faz um podcast, eu falei... Como? Tá, como? E eu peguei, eu tenho até hoje essa carta que eu escrevi. Eu só peguei o caderno, tenho até guardado, escrevi. Tipo, hoje Deus falou pra mim fazer um podcast e tal, e vai chamar Fortescast. Já era assim. E eu coloquei, pessoas inspiram pessoas. Porque eu gosto dessa questão que as pessoas, elas inspiram outras pessoas, né? E pessoas, eu só via podcast com gente famosa, extremamente famosa, e alguns assuntos que eu achava tão bobinho, sabe? Assim, questão de assunto fútil, tá, beleza. Obviamente tem uns que eu sou apaixonada, né, nossa, principalmente os sócios, eu sou apaixonada no podcast deles, gosto muito do Joel J também, e acabou que eu falei assim, tá, eu quero fazer um podcast com pessoas reais, com histórias reais, que inspiram pessoas que estejam também, seja naquela realidade, seja que ela está naquele momento, que ela passou por aquele momento, e que as pessoas possam ouvir assim, cara, vai dar certo. E aí, começou tudo, falei pro Samuel, porque case com uma pessoa que seja mais doida que você. Esse é o nível de... Como que você sabe que aquela pessoa é pra você? Que essa pessoa seja mais doida, que você fala assim, que tal a gente fazer isso? A pessoa, não, vamos fazer isso. Que tal eu lá roubar a mercearia? Não, vamos roubar um banco. Gente, isso é só um exemplo, não sigam esse exemplo aqui não, viu? Mas é tipo isso. E eu falei, Samuel, olha, é o seguinte, Deus colocou no meu coração da gente fazer um podcast. E aí? Ele, e os estudos? Falei assim, não, eu vou continuar estudando, mas eu vou dedicar um tempo pra isso, um tempo pros estudos. Não vou estudar mais em período integral. E aí ele falou, bora. Só que quando ele falou, bora, eu falei, mas agora o trem vai acontecer. E aí, gente, dá medo, né? Dá medo. Eu acho que é aquela questão da síndrome do impostor, né? Verdade. Me deu muito medo. Eu falei, as coisas começaram a acontecer e eu fiquei desesperada, porque já tava criando forma. E quando é um sonho, é diferente. Quando se materializa, você começa a desesperar. Mas foi tão de Deus que não dá pra falar que esse Fortescast é de Deus, porque a gente orou muito dentro desse estúdio. Gente, tava horrível, assim, tudo com construção e tudo, e a gente orava, ficou aqui de madrugada, muito tempo orando e profetizando que a gente traria pessoas que inspirariam outras pessoas. E quando eu vi seu Instagram, eu falei, essa menina vai ter que vir no meu podcast. E aí a gente virou amiga e acabou que eu quero ir no podcast, claro. Eu falei assim, gente, porque a sua história é inspiradora. Aí você tem ideia. Sim, você tem ideia da importância, da inspiração que você é, porque você é uma menina que veio. Estudou em colégio que, né, não era colégio topíssimo. Mora na fazenda. Estudou sem internet. Depois estudou com internet, com rede de dados móveis ali. Depois foi estudar pelo YouTube. Estuda pelo YouTube. Tá conseguindo tirar notas boas, coisas. Tá tirando nota de gente que faz cursinho há anos. Cursinhos, melhores cursinhos, estudando sozinha. Trabalha. Ajuda sua mãe a cuidar de casa, cuida de roça, né? Namora à distância. Namora à distância, né? Que isso aí já... engraçado. Não, gente, namorar à distância não é pra qualquer uma pessoa. A pessoa tem que ser uma pessoa séria, uma pessoa respeitosa, né? Tem que ter uma responsabilidade, tudo ali. Então, assim, que é uma menina que vem crescendo no digital, é muito nova e já conquistou tudo isso. Às vezes a gente não chegou no ponto que a gente queria, mas é aquela questão que Deus fala, olha pra trás, olha o tanto de degrau que você já andou. Então, assim, isso é muito incrível. Então, assim, é muito bom trazer pessoas que eu falo, cara, todo mundo que tá assistindo vai falar assim, olha, eu me inspiro nisso. Às vezes não vai inspirar no estudo, mas no empreendedorismo. Nossa, ela tá trabalhando. Sim. Nossa, mas ela consegue trabalhar e estudar, então eu consigo. E é exatamente esse tipo de sentimento que eu quero provocar nas pessoas, que é possível. É possível. Plantar a sementinha, né? Tem que plantar a semente. E agora, recadinho
que eu quero dar pra vocês antes da gente finalizar o podcast é que se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque ao ativar o sininho você é notificado, né, quando a gente lançar aqui mais um episódio do nosso Fortescast. E não se esqueçam de compartilhar com o pessoal e comenta aqui o que vocês estão achando aqui desse bate-papo com a Thaís, se vocês se inspiraram na história dela, mas principalmente, gente, se inscreva nesse canal aqui, bora bombar esse Fortescast aqui. E agora, pra finalizar, realmente finalizando, né, que eu sou... Agora vamos finalizar. Só pra criar expectativa, só vocês acharem que tá acabando, mas agora vai acabar mesmo. Infelizmente, né, gente, que eu poderia ficar aqui mais tempo. Tranquilamente. Mas a pizza, assim, tá esfriando. Também. E eu queria muito dar um pedaço de pizza pra vocês da Vila. Mas se vocês não, né, não tem como vocês comerem aqui pela câmera, então vocês comprem. E bora lá. Recado agora, olhando pra câmera. Recado agora pras pessoas que estão nos assistindo, né? Seja elas pelo Instagram, que vão ver alguns cortes aqui, mas principalmente pras pessoas que estão aqui no YouTube. Eu quero, de uma forma geral, que você traz essa mensagem da sua vida mesmo, mas pras pessoas. Primeiramente, frases bem clichês, né? Se você tem um sonho, não desista dele. Primeiro porque o lugar que você tá não define onde você vai chegar. Eu acho que isso é a primeira reflexão assim, que eu trago da minha vida pra qualquer pessoa. E, cara, se Deus colocou esse sonho no seu coração, independente do que seja, vai atrás. Porque já tá escrito, né? Se eu coloquei no seu coração, é porque é pra você cultivar e realizar. Deus não ia colocar isso se não fosse pra você. Então, assim, foque, seja disciplinado. Não existe nada fácil. Se existir alguma coisa fácil, corra, que é fake. É fake. Tudo que é difícil de ser realizado na nossa vida, custa. E custa muito. Mas vale muito a pena também. Depois, a gente planta para colher os frutos. E a gente vai colher exatamente o que a gente planta. Se você plantar disciplina, plantar, né, seu suor, plantar aí constância, você vai colher bons resultados. Então, não desista, faça acontecer e tudo depende somente de você e da sua fé. Tem uma frase que eu gosto muito, né, que é da Santa Teresa lá, que fala que é justo que muito custe o que muito vale, né? É verdade. E essa frase é muito, assim, ela é muito impactante na minha vida, porque é justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, eu acho que isso resume muito bem o nosso bate-papo de hoje aqui, que o que você quer, o que eu quero, são coisas muito grandiosas, então nada mais justo do que elas custarem um certo preço. Acho que o maior preço é essa dedicação, essa determinação e essa disciplina que é uma base nossa. E é isso, gente. Eu quero agradecer a presença de vocês. Obrigada por estarem conosco aqui. Mais um episódio, segundo episódio do Fortescast. Gente, eu tô apaixonada nesse programa. É meu programa preferido. Não é porque é meu não, viu? Mas é bom, viu? E agradeço muito, Thaís, você que não é só uma convidada, é uma amiga mesmo, e eu tenho certeza que Deus não une pessoas, Ele une propósitos, né? Eu acredito muito nisso e acredito que Deus tem muito que agregar na nossa vida aí. Com certeza. Eu que agradeço novamente a oportunidade. Eu tenho certeza que esse programa aqui, que nem você falou, o intuito é transformar vidas, né? Levar a consciência para as pessoas, isso vai acontecer. Então, agradeço muito de coração e, com certeza, a gente vai agregar, sim, valor para muitas pessoas, porque é isso que é o nosso propósito aqui. E o Fortescast vai explodir, com certeza. E tamo junto aí. Amém, tamo junto. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.